Fala galera, boa noite a todos e todas. Estamos ao vivo aqui mais uma vez no nosso canal e agora vamos ter um encontro extraordinário. Vamos fazer um debate sobre o lançamento do curso Crônicas da Guerra Industrial, lançada pelos dois queridos amigos, professores Paulo Gala e também o Fausto Oliveira. E eu estou fazendo aqui um negócio, eu estou sozinho, eles já vão entrar aqui, porque nós vamos lançar aqui uma novidade. Nós estamos transmitindo essa live pelo YouTube, pelo nosso link do YouTube, e também estamos transmitindo pela primeira vez no Twitter. Isso vai virar agora uma rotina. Transmitiremos sempre as nossas lives no Twitter e no YouTube, e posteriormente na página do Facebook Gabriel Cassiano e na Rede Ciro, que todo mundo já conhece. E também aqui eu estou para fazer só alguns anúncios, que hoje o dia foi bem corrido. Eu estou na quarta live, estou parecendo o Ciro mesmo, né? O pessoal falou que eu fui no Flow Podcast. Aliás, já está disponível o vídeo na íntegra. Gostei, o Igão, um abraço para o Monark, para os dois. Eles cortaram lá, tiraram de contexto, só colocaram coisa de China, mas tem 3 horas de debate, muita coisa interessante. Então, quem puder, vai lá no Flow Podcast e assista a minha entrevista que eu concedi lá. Na verdade, é um bate-papo fantástico na Arena dos ANCAPs, né? E pude contribuir ali com um pensamento neodesenvolvimentista e com alguns pensamentos que quebram o paradigma, principalmente do ponto de vista do que se considera democracia e da relativização que se faz a partir de critérios estabelecidos no Ocidente, né? No mundo ocidental. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link do Twitter aqui agora para o Paulo Gala e para o Fausto. Eles vão dar o RT, tá? E aí eles já vão entrar na sala e nós já vamos começar. Mas só para dizer também que hoje, além do nosso podcast, lá no Flow Podcast, a nossa participação está incrível. Vale a pena. Tá? 3 horas de muito debate, muita discussão. Foi o Flow Podcast mais longo da história. E para quem não conhece, o Flow Podcast é o maior podcast da América Latina. Então, vale a pena assistir. Hoje eu tive pela manhã um debate extraordinário com a Heloísa Helena sobre alternativas ao hegemonismo petista, né? E a ex-senadora, ex-candidata a presidente pelo PSOL, uma figura fantástica com Carlito Neto, que é do canal Historiador, mediado pelo Miguel do Rosário. E acabei de sair do debate de pré-candidatos a vereadores aqui de São Paulo, organizado pela Universidade Vai às Urnas, que é um conjunto aí de vários centros acadêmicos, um projeto muito interessante. Está disponível lá o debate na minha página, que eu compartilhei o link, Gabriel Cassiano no Facebook, e também na página do Universidade Vai às Urnas. Não percam, o debate foi caloroso, vai valer muito a pena. Então, eu estou aqui no celular, eu vou mandar aqui o link do Twitter para os meus amigos. Estamos ficando moderno, hein, gente? Estamos ficando grande, hein? Pelo amor de Deus, que é isso, hein? Eu quero agradecer ao Luiz aqui, o nosso operador, esse grande mestre das artes aqui, enfim, de tudo aqui, basicamente, ele que operacionaliza e que está dando condição da gente fazer isso, ou seja, essa transmissão no YouTube e no Twitter ao mesmo tempo. Eu não sei como ele faz isso, mas é do caralho. E vamos lá, peraí, eu não entendo muito tecnologia, então vocês têm que me dar um tempo. Calma, não sai da live, hein? Peraí. Tô vendo aqui, tá? Copiar link, tá vendo? Ó. Então, tá vendo? Vai lá no Twitter, quem tiver no Twitter, a live tá lá. Vou mandar para eles agora. Paulo Gala, aqui no WhatsApp, meu amigo e professor, considerado aí o Thanos dos heterodoxos, o destruidor de liberais. Aliás, eu usei muito dos argumentos dele lá no Flow Podcast, tá? E o nosso querido Fausto, que tem feito um trabalho extraordinário, né? Que culminou nesse curso junto com o Paulo Gala, sobre a desindustrialização do Brasil e fazendo uma comparação com outros países do mundo e dizendo como nós podemos travar uma nova revolução industrial, que é o portal dele, que já era um canal no YouTube muito qualificado. Ele é um cara que é jornalista,
que vem dessa área aí de máquinas, né, de jornalismo industrial, etc., e que agora está prestando um grande serviço aí para o país com esse portal. Já temos o Paulo Gala. Professor Paulo Gala. Fala, meu querido, tudo bem? Como é que tá aí? Como é que você está, meu irmão? Tudo firme? Ótimo. Tudo. Deu RT lá no Twitter, estamos modernos agora, estamos cada vez mais... Firme igual geleia na mão de bêbado na descida. Pô, depois dessa reforma administrativa aí anunciada pelo Bolsonaro, né? É foda. Mas, enfim. Agora estamos esperando o Faustinho entrar. Já dei o retweet aí. Já deu o RT? Vamos ver se funciona aí a gente está ficando moderno aqui. Você viu que o negócio tá crescendo. Eu vi que estamos já fazendo agora tudo aí. Exatamente. Temos agora o nosso Fausto Oliveira, nosso querido amigo. Bem-vindo. Agora os três aqui. Então, beleza? Definitivamente o time composto para a gente começar essa live. Time que dispensa apresentações. Já estão aqui no canal. Como eu já digo, o Paulo é sócio. O Fausto está ficando sócio também. Agora o canal está crescendo de todo mundo. A gente está aí ganhando e angariando espaços na mente da juventude. Ontem mesmo eu compartilhei um comentário, né, com o Paulo e o Elias, de um cara, pô, eu sou de direita, mas não dá para ser liberal. Eu gostei dos argumentos de vocês, assisti o curso Milagre da China e falou, olha, eu sou de direita, mas não sou liberal, sou desenvolvimentista, eu estou com vocês. Você vê como o Brasil... Você vê como, Gabriel, você vê como o Brasil é um país particular, né? O cara, até de direita, ele consegue ficar tranquilo de ser, mas liberal numa situação dessa não rola de jeito nenhum. Eles viram que o liberalismo econômico é... Não, eu acho que se a gente fosse um país rico e tal, se a gente fosse um país rico, até daria para considerar ser liberal e tal, dado que o país estaria numa situação superior em relação a outros, mas não é o caso, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos que o assunto hoje é extraordinário. Estamos aqui com duas feras, né? Paulo Oliveira, Paulo Gala, dois queridos amigos, e eles estão lançando um curso absolutamente extraordinário, Crônicas, né, sobre a guerra industrial. Eles vão falar aqui um pouquinho sobre isso. E é um curso muito importante. Duas coisas que eu considero fundamentais, né? É um curso muito importante hoje, após a pandemia, pela discussão do paradigma econômico, ou seja, de que o mundo ocidental voltou a refletir sobre a necessidade da produção, que importar produz, né? Depender de outros países em momentos de crise, de pandemia, de catástrofes naturais, não é algo interessante, é algo que destrói não só economias, como as vidas, né, de muitas pessoas. E uma segunda coisa é o que a gente sempre... Isso veio antes mesmo da pandemia, que sem passar por um processo de industrialização e sem agregar valor no seu tecido econômico, né, para gerar, a partir disso, conhecimento tecnológico, modernização da sua produção. Nós sempre falamos, é um país que não avança e que isso vai ser muito discutido nesse curso. Então, eu começo aqui dando a palavra, vamos fazer por ordem alfabética, passando a palavra para o Fausto, para ele aqui inicialmente dar suas considerações iniciais, falar um pouquinho do curso, né, por que né, você e o Paulo decidiram fazer esse curso, e também falar um pouquinho do portal Revolução Industrial Brasileira. Para quem não segue, segue lá, já tem o canal no YouTube e agora tem o site. Muito importante esse papel que nós estamos fazendo aqui, essa tabelinha com o Fausto, com o Paulo, com o Elias, com todo mundo heterodoxo aí que está entrando na internet, porque nós vamos disputar a cabeça dos jovens brasileiros com o discurso austríaco, que não dá nem para levar a sério, mas com o discurso neoliberal, né, de Milton Friedman, etc., enfim, e nós vamos ganhar. Nós estamos começando agora, não faz muito tempo, nós vamos ganhar. Ô, Cassiano, boa noite a todo mundo que nos assiste. Pô, uma honra estar com você mais uma vez. Agradeço o
espaço. Cara, então é isso. Assim, a gente está lançando um curso, né, um curso EAD lá na plataforma do Paulo Gala, que é fruto de uns 4 meses de discussão, estudo, leitura, gravação, edição dos vídeos, né? A gente definiu as temáticas, definiu assim, as sessões, né, do curso, e acabou ficando uma composição muito interessante, entendeu? Eu reputo assim como uma joia, realmente, aquilo. Eu e o Paulo Gala trabalhamos juntos aí, né, já tem mais de um ano, e até agora eu acho que esse curso foi o que a gente fez de melhor, né? A gente consolidou realmente tudo que tinha para dizer, tudo que tinha para colocar, e claro, quem acompanha só o Paulo Gala, só me acompanha, vai ter uma surpresa, mas eu acho que a maioria das pessoas acompanha nós dois, então vai sentir que é aquela onda, entendeu, que a gente tem no nosso diálogo ali, que a gente sempre tem pela internet, que é uma onda parecida com aquela música do Raul Seixas, né, que diz assim que que ele fala que o diabo é o pai do rock, né, que enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando os toques. Nesse curso, o Paulo é o Freud que explica as coisas e eu sou o diabo que dá os toques. Porque o papel do Paulo no curso ele é fundamental no sentido de te explicar por que é que o mundo, né, se divide, né, na sua capacidade produtiva, na sua capacidade tecnológica, se divide entre aqueles que conseguem alcançar um determinado nível, né, de produtividade e domínio, né, das tecnologias que fazem, né, aqueles países chegarem ao patamar do desenvolvimento e, portanto, né, dão aquela boa vida, né, para os seus cidadãos, têm uma boa saúde pública, uma boa educação pública, e outros países que não, que estão ali condenados, né, por essa divisão internacional, né, a ficarem, né, numa situação subalterna. E, portanto, como nós aqui, como país periférico, vivemos essa situação precária, né? E isso tem explicações muito bem fundamentadas, entendeu? Da parte do Paulo no curso. E eu, como o diabo que fica dando os toques, né, eu fico jogando ali os exemplos práticos, né? Eu coloco a ilustração concreta, né, de onde é que está essa diferença, né? Onde é que está aquilo que faz os caras lá no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, nos nórdicos e agora nos asiáticos, né, conseguirem, né, acelerar a sua qualidade de vida, seu crescimento a longo prazo, sua riqueza, e o que tá, e qual é a diferença disso que tem lá para o que tem aqui, em termos de capacidade produtiva, né, e que torna a gente esse lugar aí meio mais ou menos, né, um lugar que nós chamamos de renda média, que, né, consegue chegar até um certo ponto, né, de riqueza e, portanto, de qualidade de vida, de igualdade social, etc. O X da questão está exatamente no quanto de complexidade, né, da sua estrutura produtiva um país tem em comparação ao outro país, né? Então, eu coloco aí dentro do curso vários exemplos que mostram como todo esse tecido industrial brasileiro, mas não só industrial, de serviços também, né, ele é menos complexo, ele é menos inteligente, ele é menos sofisticado, né? E aí eu coloco uma série de exemplos práticos aí, o Paulo fica, né, enumerando todos eles, assim, orgulhoso aí, né, do pupilo, né, Paulo? Eu já vou falar sobre a questão do diabo, que eu acho que foi fundamental você ter mencionado, mas conclui aí as suas palavras iniciais. Está concluído. Agora eu vou passar para você. Agora eu quero que você explique as coisas, né? Agora que eu já dei o toque, explica as coisas. Antes do Paulo falar, eu só vou fazer uma pequena digressão, que é importante. Eu tive no Flow Podcast, não sei se vocês conhecem. O Flow Podcast é o maior podcast da América Latina e ele é um território de ANCAPs e neoliberais, né? Em ampla maioria. Deus me livre! Mas são colegas, são amigos, etc. Mas a gente debateu lá, foi o mais longo da história, 3 horas de debate, e tivemos aí uma discussão muito interessante, muito acalorosa, né, vamos dizer assim. Eu entreguei um exemplar do livro do Ciro para os dois, e citei muitos exemplos, tanto do Fausto quanto do Paulo, recomendei o nome de vocês lá, e falei que eles apagaram a live lá, o MBL apagou a live, e eu falei para, olha, se eles quiserem ter um debate sério agora, então vocês mediem aqui, nós voltamos aqui, chame o pessoal do MBL aí, e dessa vez não apaguem a live, né? Tá lá no meu canal.
mas ela está no meu canal e está no seu também. Ela foi está no meu. A gente teve a expertise de baixar, né? A gente aqui é craque nisso também, né? Mas passando para o Paulo, agradecer mais uma vez a presença dele aqui e para ele já pegar esse gancho do Fausto e dizer, né? Complexidade Econômica, o nome do teu livro. Produzir importa. Por quê? Bom, boa noite a todos, Gabriel, Fausto, prazer conversar com todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou começar com o comentário do Fausto do Diabo, né? Que o Diabo é importante, né? O Raul Seixas, ele era leitor do Nietzsche, ele, junto com o Paulo Coelho, eles tinham uma leitura vasta ali, eles estavam longe de ser bobos e inocentes, inclusive nas músicas, nas letras, né? E para os fãs de Raul Seixas, a gente percebe claramente essa postura meio iconoclasta dele, né? Então, se você pegar o Metamorfose Ambulante, né, do que prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo e sobre todos, né? Então tem um elemento muito nietzschiano nisso daí e iconoclasta, né, de demolição de ídolos, né? Então o Diabo, né, aqui agora representado pelo Fausto, que se auto-invocou e se intitulou, ele tem um papel fundamental, que é o de demolir ídolos, né? Tem um quê de iconoclastia diabólica que é fundamental, porque os ídolos, né, como nos ensina o Nietzsche, a gente precisa tomar muito cuidado com os ídolos, né? A principal mensagem dele no Crepúsculo dos Ídolos é que cuidado com quem você idolatra, né? Por exemplo, ele tira sarro dos cientistas, porque isso se aplica muito aos economistas, né? Ele diz o seguinte, olha, os cientistas mataram a religião, mataram Deus e colocaram a ciência e a verdade no lugar. Só que eles são tão religiosos quanto os padres, porque eles passaram a idolatrar a verdade, colocaram a verdade no altar, trocaram simplesmente Deus pela verdade. Então eles são tão anticientíficos quanto os próprios religiosos, né? Então a iconoclastia é muito importante para pensar, e o nosso ídolo aqui que a gente demole totalmente é o livre mercado, né? O ídolo do capitalismo é o livre mercado, né? Ocorre que ele é um ídolo que na prática não existe, né? Quando a gente olha, e essa é talvez a mensagem fundamental do curso, quando a gente olha na prática o funcionamento, né, dos mercados, o funcionamento do capitalismo, a gente repara que ele produz mercados concentrados e não livre mercados, né? Aliás, se tem uma coisa que o sistema econômico capitalista não produz, é livre mercado. Os mercados se concentram rapidamente, né? Rapidamente. Em todo lugar que você olhar, você vai encontrar mercados concentrados. Então esse é um mito importantíssimo, né? Um mito, um ídolo, né? Que a gente precisa desmontar, né? E ninguém melhor do que o Fausto, né? Que é um profundo conhecedor desses mercados, não é um economista falando de uma perspectiva mais abstrata como eu, e sim um conhecedor da realidade diabólica, né? Desses mercados, né? E ela é bem diferente do que se imagina por aí, né? Qualquer pessoa que trabalhou em empresa de ponta e que participa do comércio mundial e da luta, né, do que a gente chama da guerra industrial no mundo, sabe do que eu estou falando, né? Aliás, só fazer um registro, daqui a pouco a gente fala mais, mas eu comprei o livro, o Fausto, chegou hoje, cara, fiquei impressionado. Esse livro aqui, ó, A Ditadura dos Cartéis, é um livro de 1978, que hoje de manhã, vendo o Twitter, eu reparei que a gente colocou lá umas coisas sobre o curso, e um amigo nosso lá do Twitter deu a dica desse livro, né, Fausto? A Ditadura dos Cartéis. E aí eu estava me divertindo com ele aqui, e ele gira inteiro, né, todo ele em torno dessa discussão, um livro escrito por um industrial brasileiro dos anos 70, que foi destruído pelas multinacionais, por cartéis de multinacionais, e aí tão injuriado que ficou que ele resolveu escrever um livro para contar um pouco dessa história. Então veja que interessante, Fausto, esse livro aqui é uma dica, até se você valeria a pena escrever depois um post no blog ou até mesmo no seu site, que é A Ditadura dos Cartéis. Poderia ser o título do nosso curso, em vez de ser Crônica das Guerras Industriais no Mundo, poderia ser Ditadura dos Cartéis, né? Mas eu até separei uns trechos aqui para a gente falar, mas daqui a pouco eu falo. Só ficar no boa noite por enquanto. Beleza. É importantíssimo isso, porque aí já eu quero alavancar uma pergunta. Inclusive, foi uma coisa bizarra, né, que eu tive essa experiência lá no Flow, né, discutindo com ele, você ter o nível de abstração dos caras, os caras chegam a defender, assim, não é nem um ultrafederalismo,
mas um ultramunicipalismo. Eles dizem que as cidades deviam ser independentes e ter os próprios impostos, ter as próprias indústrias. É uma coisa meio esquizofrênica. E aí eu dei, né, alguns exemplos, etc., principalmente do ponto de vista da competição na cadeia global de valor, da questão do monopólio. Ou seja, eu argumentando que o capitalismo é naturalmente, né, oligopolista e concentrador de mercados. E isso acontece em conjunto com o Estado Nacional, mas a gente sabe que o Estado Nacional ele não é uma coisa, uma antítese do capitalismo. É aquilo que eu vi também esses dias no vídeo do Paulo, que é o seguinte, a quantidade necessária de Estado e a quantidade necessária de mercado. E o Estado moderno, o Estado Nacional, ele vem da Revolução Burguesa e ele é criado para dar as condições do modo de produção capitalista. Então, o Estado está longe de ser um inimigo do capitalismo ou mesmo das empresas, das multinacionais, etc. Foi difícil colocar isso na cabeça deles. É isso que eu queria perguntar para vocês, começar agora pelo Paulo, depois pelo Fausto. Eu dei vários exemplos, mas os caras ainda, eles dizem que a culpa é do Estado, né? É muito engraçado isso, você falou. Lógico que a culpa é do Estado, porque está todo mundo pensando no seu, né? Para a gente se tornar uma potência, e sem Estado não se desenvolve nada. E aí, a gente fala, por exemplo, da P&G, né, etc., Unilever, né, Pepsi, Cola, etc., tudo que você tem de marca, né, isso para dar exemplos básicos, enfim. E aí eu queria perguntar para vocês uma coisa que para a gente literalmente definir aqui, porque ainda tem uma dúvida até no nosso próprio campo, dentro dos desenvolvimentistas aqui, mais leigos, dentro do pessoal do Ciro, dentro do pessoal aí da esquerda, ou dentro do pessoal heterodoxo. Eles costumam ter uma concepção de que oligopólios são ruins, porque eles se inspiram muito na questão do oligopólio dos bancos aqui no Brasil, e eles acham, então, que a resolução de tudo, mesmo se considerando e até tendo posições heterodoxas, que deve ser tudo livre concorrência, e as empresas devem concorrer para se gerar um melhor preço, não é isso? Então, a gente sabe muito bem que, na verdade, precisam existir monopólios naturais, como o Paulo muito bem disse, para que o mercado interno abasteça, está lá com o Mike Tyson, né, Paulo? Então, eu queria que vocês falassem mais sobre essa relação, começando pelo Paulo, depois pelo Fausto, da importância de termos do Brasil ter indústrias que sejam monopólios naturais e que disputem na cadeia global de valor com produtos de multinacionais e, principalmente, como os pequenos e médios serviços devem estar ali na órbita desse crescimento industrial monopolístico, vamos dizer assim, e não ao contrário. Não dá para tolerar um país que tem aí 70% da mão de obra formal de trabalho em pequenos e médios negócios, não é isso, Paulo? Então vamos lá. Primeira coisa, assim, o monopólio ele é ótimo se ele for meu. Então eu quero ser monopolista. Se eu for monopolista, tá tudo certo, porque daí todos os lucros vão fluir para mim. Então, a discussão do monopólio e do oligopólio ela é uma discussão que precisa ser feita de determinadas óticas, né? E o problema é que o Brasil não tem empresas que participam dos oligopólios mundiais, né? Vamos colocar em termos de oligopólio, até aproveitando o que você falou, Gabriel, acho que é legal a gente definir mais formalmente, né, esses conceitos. Né? Então, um oligopólio é uma situação de mercado em que algumas empresas dominam, né, controlam aquele mercado. Uma situação de monopólio é uma situação em que uma única empresa tem o controle total daquele mercado. E uma situação de concorrência monopolística, que a gente chama, é uma situação em que muitas empresas têm controle, e concorrência perfeita é uma situação em que infinitas empresas não têm controle. Então, pense em graus de concentração, de nenhuma concentração até a concentração máxima. Então, essa a ideia da concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólios e monopólios. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o monopólio natural, ele surge em determinados tipos de mercado cuja natureza produz esse monopólio. Então, por exemplo, saneamento, redes de saneamento são monopólios naturais. Redes de transmissão elétrica são monopólios naturais. Redes de fibra ótica para a internet são monopólios naturais. Por quê? Porque você não pode ficar fazendo um monte de antena uma do lado da outra, um monte de encanamento um do lado do outro. Né? Então, são monopólios que são mercados que sempre serão monopolistas pela essência da atividade econômica, e aí cabe uma regulação enorme, porque o Estado tem que determinar. Falar, o preço é tal, em geral são concessões e assim por diante. Né? Então,
o termo monopólio natural ele é usado para situações em que o mercado sempre se estruturará de maneira quase monopolística, né? Diferentemente de um monopólio não natural. Por exemplo, a Petrobras no Brasil é um monopólio não natural. Ela produz 95% do refino de petróleo no Brasil é feito pela Petrobras. Se trata de um monopólio não natural. Por quê? Pela história da Petrobras, ela construiu as 12 refinarias. Então, ela de fato tem o monopólio do refino, nem está na lei. Qualquer outra empresa poderia se instalar aqui e fazer uma refinaria, mas do ponto de vista econômico, não faz sentido um cara vir aqui competir com uma refinaria da Petrobras. Porque dado que ela controla 95% do mercado, a probabilidade que ela baixe o preço e bata no cara, no entrante, é muito alta. Então é um caso também do monopólio de fato, né, que não é um monopólio natural. Então isso é só para a gente mais ou menos definir os conceitos. Agora, o segundo ponto é os oligopólios que estão na economia mundial, né? Então, a economia mundial, ela se organiza em oligopólios, ela não se organiza em concorrência perfeita. Quando eu falo de economia mundial, eu estou falando do que os economistas chamam de mercados transacionáveis, de bens transacionáveis, que são basicamente commodities e manufaturas. As que mais nos interessam, que são os bens complexos, são as manufaturas. Então, qualquer manufatura é negociada no mercado mundial. Vamos dar nome aos bois. Carro, sapato, roupa, tênis, avião, moto, tudo isso é negociado no mercado mundial. E o mercado mundial desses bens, ele é um mercado concentrado, em que meia dúzia de empresas dominam, né? E são essas que o Fausto tão bem nos conta no curso, tão bem nos explica no curso. Bom, então, quando a gente olha da ótica do Brasil ou de qualquer país, qualquer produto desse que você for comprar, você, consumidor, vai se deparar com um oligopólio mundial. Porque quando você for comprar um smartphone, você vai escolher Samsung, Apple, Huawei. Quando você for comprar um carro, você vai escolher Volkswagen, Hyundai, Toyota. Quando você for comprar um avião, você vai escolher Boeing, Airbus. Quando você for comprar uma máquina, né, Fausto, você vai ter o alemão, o sueco, o suíça. E por aí vai. Então, da ótica do país, vamos dizer assim, da economia nacional, o que ela enxerga são oligopólios no mundo em que ela não participa. E esse é o grande problema, né? Então, por que o Brasil, agora já passando para a nossa dificuldade de desenvolvimento econômico, por que o Brasil não consegue se desenvolver? Porque ele não tem empresas que são capazes de brigar nesse oligopólio. Ele tem essas pequenas e médias empresas aqui, que é o pequeno comércio, a padaria, o restaurante, tudo que não tem escala e que não é bem manufaturado, transacionável. E quando ele... Bens non-tradable, né? Grossos seriam bens non-tradables, não transacionáveis, e o grosso do que a gente quer comprar, do filé mignon tecnológico, é produzido e fornecido por esses oligopólios mundiais. Daí a questão é, bom, a gente deveria ter gigantes brasileiros capazes de participar disso. Daí que vem a ideia de você fortalecer conglomerados domésticos para que eles possam brigar nesse oligopólio mundial, né? E ao fazer isso, eles vão gerar empregos bons para o Brasil. Então, pensa numa VEG, numa Embraer, que seriam os nossos lutadores que têm capacidade de lutar nesse comércio mundial. Então, não se trata da gente concentrar a economia brasileira, não é isso que a gente defende, longe disso. O que a gente defende é o seguinte, olha, a economia mundial é concentrada. Então, se a gente não fortalecer os nossos conglomerados, eles nunca vão conseguir lutar numa economia mundial que é concentrada, né? Esse é o desafio que se coloca ao Brasil. Então, essa ideia meio boba, né, de que precisa aumentar a concorrência no Brasil, não vai resolver em nada o problema da concentração do oligopólio mundial, que é o que produz o que a gente quer, o que a gente demanda e o que a gente deveria estar produzindo, né? Então, a Caterpillar vai achar ótimo, né? Agora, o Fausto colocou lá hoje no portal, a John Deere comprou uma empresa interessante de Piracicaba que fazia implementos agrícolas, né? Então, a John Deere está olhando para o Brasil, vamos, é isso aí, vamos aumentar a concorrência, vocês estão certo e tal. E ela está abocanhando todas as nossas grandes empresas e fortalecendo a posição dela no oligopólio mundial de tratores e máquinas agrícolas. Então, esse é o ponto, né? Então, acho que é preciso deixar isso claro. E o mito que eu falei é justamente o mito de que as pessoas acham que o mercado mundial é concorrencial, que todo mundo entra e sai, que o mais competente ganha, que tem uma meritocracia. Nada disso. O mercado mundial é totalmente concentrado na mão de meia dúzia de empresas em cada mercado, né? Então, é dessa maneira que a gente precisa encarar o desafio brasileiro. Então, a gente não quer concentrar a economia brasileira. O que a gente queria era desconcentrar a economia mundial. Só que a gente não consegue, né? Aliás, nem o governo americano consegue, né? Os governos, eles lutam, coitados, para tentar desconcentrar um pouco e reduzir esses cartéis, né?
Que é a ditadura dos cartéis, não é isso, Fausto? Exatamente. Para passar para o Fausto, para pegar o gancho, é que eu fico assim até um pouco bravo, porque é uma coisa até intuitiva. Você tem vários, isso aí você pega numa foto, assim, você faz uma montagem, é igual o PowerPoint lá da Lava Jato, sabe? Você tem um círculo, você coloca vários outros, assim. É isso, você tem a P&G, aí vai ver as marcas que elas são donas. Você tem, logicamente, a Apple, aí você vai ver quantos produtos elas são donas, a Microsoft, você tem, enfim, a Huawei agora, etc. Então, a pessoa ou tem má fé ou é burra. Agora, vamos deixar a critério deles lá. Enfim, eu levei a discussão e convidei vocês para irem lá também jogar duro na terra dos ANCAP. Que coisa. Mas, Fausto, aproveitando, pegando o gancho já brilhante que o Paulo deixou, se você puder também falar, logicamente, comentar, tecer comentários sobre isso, e também dar alguns exemplos de empresas nacionais que teriam esse potencial, né, para concorrer no mercado mundial, logicamente, né, eu citou a WEG, a Embraer, mas imagino que tenham outras, ou pelo menos algumas indústrias nascentes, etc. Eu sei muito bem que vocês dois também denunciaram a venda como é que fala? Da empresa, da Atmos para a Gripen, né? Para a Saab. A Gripen é um avião, para a Saab. E foi uma a Saab faz o Gripen, né? A Saab faz o Gripen, né? Parte do exatamente. Gripen. Então, falar um pouco sobre isso e aproveitar para dizer assim, o governo americano, ele tem uma legislação que, assim, para qualquer empresa nacional ser vendida, precisa do aval do governo americano. Então, assim, é uma coisa, sabe? A Alemanha não tem essa lei, agora ia comprar uma empresa de robô lá, a China, ela foi lá com o Banco de Desenvolvimento e bancou, falou, não, só nós que estamos certos, o mundo inteiro está errado. Não, nós estamos errados, né? É muito simples. Esse caso que você menciona, por exemplo, da Alemanha, eu coloquei lá no site da Revolução Industrial Brasileira já na estreia. É uma super empresa de biotecnologia chamada CureVac, né? Que ela trabalha no chamado RNA mensageiro. Olha o nível da sofisticação disso. São só biomédicos altamente especializados que trabalham, bioquímicos, né? Que trabalham esse tipo específico do RNA, né, que é o RNA, aliás, mRNA, que é o RNA mensageiro. É uma cadeia proteica, né, que vai fazer o trânsito, né, de substâncias dentro da célula humana. Olha o nível de pesquisa que essa universidade produtiva desenvolve. Então, assim, o que acontece? Eles estão desenvolvendo ali dentro terapias, entendeu? Para uma série de doenças, entendeu? Que ou não tem cura, ou tem cura através de tratamentos muito agressivos, né? Então, assim, o salto qualitativo que a medicina mundial poderá ter com o trabalho desse pessoal é muito grande. Veio a pandemia, todo mundo começou a mapear isso aí, e aí veio primeiro uma tentativa dos Estados Unidos, depois uma tentativa da China, né, de transferir a CureVac para os seus países, né? Porque esse pessoal aí que você conversou, né, anarcocapitalista que chama, né? Eles não entendem muito bem. É o seguinte, assim, a sede de uma empresa faz muita diferença. A sede da empresa é onde ela desenvolve tecnologia, é onde ela gera emprego, é onde ela paga tributo, é onde ela gera cadeia produtiva ao redor, É a sala da justiça, é o headquarters. Exatamente, é o headquarters. Todas as demais filiais, sucursais que ela possa vir a ter, escritórios de representação, etc., são estruturas subsidiárias, né? São estruturas subalternas. Não, pensa no cérebro, no sistema nervoso central. A matriz de uma multinacional é o cérebro. Todo o resto são prolongamentos do sistema nervoso. Perfeito, que recebem ordens e cumprem função, mas não tem poder de decisão e nem tem poder de reflexão estratégica, né? Então, os Estados Unidos e a China tentaram retirar a CureVac, né, da sua sede original, que é a Alemanha, e imediatamente a Angela Merkel, né, que é saudada por todos aí, né, como um grande ícone defensor dos livre mercados, né, do livre comércio, ela foi lá e determinou que o Ministério... E da alternância de poder também. Pois é, né, alternância.
Desde que eu sou garoto, escuto falar da Angela Merkel. Mas, enfim, a Angela Merkel, liberal. Você nasceu no governo. Você nunca conheceu. A gente ainda conheceu o Helmut Kohl, o Gabriel Cassiano, ele acha que o único presidente que a Alemanha teve durante toda a vida foi a Merkel. Todo mundo confessando a idade, falando de Helmut Kohl. Mas aí a Angela Merkel, né, do CDU, né, do livre comércio da União Europeia, do livre mercadista, foi lá e comprou 23% da CureVac para não deixar isso acontecer. Anos antes, né, só para ficar no outro exemplo, o Donald Trump determinou que não vamos deixar a China levar a empresa Qualcomm, né, que é uma grande produtora. É difícil até explicar. A Qualcomm é produtora de elementos internos da microeletrônica, né? Ela não faz o chip, ela faz o sistema interno que vai estar integrado no chip, que vai possibilitar o chip fazer coisas, então, que nem o fabricante do chip é capaz de colocar. Ou seja, ela é uma fornecedora e está em tudo que é tipo de eletrônica no mundo, né? A Qualcomm, né? Tem milhares de patentes, é uma super empresa. Então, eles impediram, né, essa desnacionalização. Bom, o mundo é cheio disso, né? E a gente precisa entender isso para poder derrubar certos mitos, né? Acabar com certas verdades estabelecidas, como, por exemplo, essa que a mim também me incomoda muito. Eu passaria um péssimo, né, tempo discutindo com esse pessoal nesse podcast que você foi, porque eu ficaria muito irritado. Eu dizia, cara, o que vocês estão... Eu falei bastante palavrão lá, viu? Imagino. Não, o que vocês estão querendo? Estão querendo acham que todo mundo entrando em comércio com barraquinha de cachorro-quente, hambúrguer vegano, né, pipoca doce, né, e uma farmácia de maconha que é entendeu? Quer dizer, porque o sonho desse pessoal parece que é esse, né? Eles ignoram completamente a realidade da economia e dizem, não, o certo é todo mundo empreender, porque empreendendo, aí desconsidera que as pessoas não têm capital, que não há oferta de capital a juros decentes, que tampouco existe, né, a capacidade da economia brasileira de demandar de tantos empreendimentos ao mesmo tempo, e a própria concentração geográfica do Brasil é indicativa do contrário. Existe uma série de impeditivos práticos, né? Que cada um seja dono do seu próprio negócio, todos trocando entre si, né, vão todos ficar ricos. Quer dizer, isso é uma ideia de pancrácio, isso é uma coisa de maluco, né? Mas, infelizmente, tomou conta aí. E a realidade é um pouco assim que o Paulo falou, quer dizer... Fala. Não, e é importante dizer assim que ser contra o livre mercado não é ser contra o mercado, né? Porque é evidente que o mercado é o motor da geração de riqueza, né? Eu trabalhei no mercado a vida inteira, trabalho no mercado financeiro, o Fausto trabalha com empresas industriais a vida inteira, né? Então, não se trata de ser contra o mercado, é que as pessoas confundem o livre mercado com o mercado. E o problema é que muitas vezes o livre mercado impede o próprio mercado de funcionar. Porque em mercados concentrados, né, o que acontece em mercados concentrados? Novos entrantes e novos concorrentes são bloqueados, né, que é o drama maior do Brasil e dos países emergentes. A gente tem potenciais gigantescos, como todo dia a gente vê, de empresas, né, de empreendedores brasileiros que tiveram sucesso, mas que não avançam. Por quê? Porque são comprados por multinacionais que querem preservar a sua posição concentradora de mercado. E não tem nenhum mal nisso, né? O que eu sempre digo, a empresa é o leão come carne, a empresa multinacional ela está ali para defender o lucro dela, e o sonho dela é o quê? Consolidar o mercado inteiro. O sonho do oligopolista é ser monopolista. E o sonho do cara que está na concorrência perfeita é fugir para virar oligopolista. Por quê? Quanto mais ele concentra, mais ele lucra, né? Isso a gente estuda em microeconomia 2, organização industrial, né? A concentração de mercado ela dá poder de monopólio. E o poder de monopólio aumenta o lucro econômico. Então, as empresas buscam isso, é uma questão até de sobrevivência. A empresa que fica na concorrência perfeita, em geral, ela morre, né? Ela não aguenta, né? Ela fica ali competindo por preço, tem produto não diferenciado, a margem de lucro dela é baixíssima e ela quebra, né? Só sobrevivem as que viram gigantes e vão conseguindo concentrar os seus próprios mercados e, portanto, daí que vem a concentração. A concentração ela é endógena do capitalismo, ela é o mercado que produz concentração. Não é aquela ideia do Milton Friedman, que é a regulação estatal, que é alguma coisa do governo que vai produzir monopólio. Não. O mercado ele se estrutura de maneira monopolizada, né? Esse que é o ponto-chave. Se você deixar lá o mercado solto,
daqui 3, 6 meses você volta lá, você vai ver que está tudo concentrado, né? É o próprio mercado que produziu isso, né? Pela lógica dele. Então, uma empresa compra outra, mata outra, faz um cartel. Até o Adam Smith falava isso. Ele falou, ó, se você deixar proprietários conversando durante meia hora, vai sair uma combinação de aumento de preço ou arranjo de cartel, né? Então, isso é da natureza dos mercados. Então, cabe a gente enxergar isso e cabe a gente entender isso, né? Quando a gente quer discutir mercado, Brasil, etc. e tal. E só para agregar mais um ponto no que o Fausto falou, os Estados Unidos tem muito claro essa questão do território nacional. Então, não só o exemplo da Qualcomm, tem milhares de outros, mas eu me lembro aqui dos chineses que queriam comprar uma refinaria. Os Estados Unidos tem 180 refinarias, mais ou menos. E os chineses queriam comprar uma refinaria americana. E não conseguiram, porque o governo americano invocou a lei lá de eles não iriam autorizar, permitir a compra dessa refinaria americana, né? Então, os governos têm muito claro essa ideia de que o que se produz no território importa. E o que eles querem que se produza no território é o filé mignon tecnológico, é o cérebro das empresas, né? As multinacionais têm sede sabida em Frankfurt, em Stuttgart, na Nova Inglaterra, em Zurique, né? Não é em qualquer lugar. As empresas não são apátridas, né? É muito claro onde estão essas sedes e onde é o centro nervoso de inovação tecnológica, de pesquisa, de P&D, e onde os engenheiros ganham $20 mil por mês. Não é na filial que você monta, você pega aquela coisa que você importou, né, e monta e dá uma maquiladinha e vende no mercado interno. É lá em Stuttgart que você ganha $20 mil. Não é aqui no Brasil, não. Exatamente. Você me perguntou a respeito de empresas que têm potencial, etc. Lá no curso tem pelo menos 2 aulas que mencionam muitas empresas brasileiras, algumas que assim quase chegam, né, a participar realmente, né, dos mercados globais, e algumas que têm muito potencial, que eu conheço, que são empresas onde eu até tenho amigos e percebo, né, por estar ali próximo a elas, né, que sim existe potencial. Agora, dependeria, né, dessa caixa de ferramentas de apoio, né, para tirar o atraso tecnológico, né, e conseguir, né, aguentar a pressão da briga, né, essa caixa de ferramentas clássica, né, que é compra governamental, encomenda tecnológica, né, algum subsídio inteligente, né, apoio do Banco Público de Fomento, né, participação em feiras internacionais, apoio à exportação, crédito facilitado, etc. Então, assim, esse conjunto de ferramentas que hoje o Brasil não pratica, né, poderia, se viesse a ser praticado, se vier a ser praticado no futuro, né, alavancar empresas muito interessantes. E aí eu fui lá pegar o meu papel, o roteiro do curso, né, para dizer, olha, hoje nós temos na área dos equipamentos elétricos uma campeã, a WEG. Essa já não precisa muito de ajuda, que já anda sozinho, já é uma multinacional brasileira. Mas dependeu muito o BNDES ajudou muito a WEG, é importante dizer isso. No meio do caminho, sem dúvida. Que foi ótimo. Em função do BNDES, e graças a isso ela tem esse resultado. Mas existe, por exemplo, a Hércules Motores, né, que é uma concorrente interna da WEG, né, mas que não tem nem metade do poder econômico que a WEG tem. Seria positivo que ela tivesse. Então, seria uma outra grande possibilidade brasileira de aumentar, né, o tecido industrial através de uma área que nós já temos expertise, temos conhecimento, temos engenharia, né, e somos reconhecidos no mundo, né, a eletrificação, né, que é uma das tendências do mundo. Então, a Hércules Motores, que não chega nem perto da WEG, poderia chegar lá. Eu cito no curso algumas outras, uma empresa muito simpática, que eu gosto bastante, mas é muito pequena, né? Lá do Paraná, que é a IMB, tá? A IMB super tem condições, porque aquilo que ela faz são máquinas de extrusão de perfis, né, para obras civis, é uma tecnologia que não está além do alcance, né? Ela, inclusive, vem sofisticando nos últimos anos, né, o seu equipamento, que ainda é muito pequeno, com poucas... O que é? Explica o que é essa extrusão aí, Fausto, só para a gente ter um visual da coisa, que para você é claro, mas para a gente é grego isso. Tá certo. Basicamente, ela faz moldes de concreto, né, para qualquer tipo de estrutura menor, porém longa, né? Então, por exemplo, pensa numa barreira de estrada, um meio-fio, um canal de valeta, né, para uma obra de saneamento, por exemplo. Esse tipo de coisa que você tem sempre que fazer num país como o Brasil, né? As fazem isso automaticamente, você joga o concreto lá dentro através de uma abertura, né? E ela deixa atrás de si o perfil todo bem feito, já para ele endurecer já no formato. Ocorre que é o seguinte,
O mercado mundial disso, vocês não sabem, né? Mas é muito grande. É muito grande. E ele é todo controlado por, sei lá, 4 grandes companhias. 3 delas dos Estados Unidos e uma da Alemanha, né? No curso esses casos, né? E a IMB faz uma coisa que tem o mesmíssimo resultado, só que ela não consegue agregar, né, um pouco mais, né, de valor ao produto dela, embora eu acho que ela saberia fazer isso, né, por falta de capital, basicamente, e por falta de acesso a mercados. Então ela fica restrita aqui, a vender para prefeituras, né, no Brasil. E já a multinacional vai comprar ela, que é o caminho natural de toda boa empresa brasileira. A multinacional compra, em vez da nossa empresa crescer e conquistar o mundo, a multinacional que já está lá no mundo compra a nossa e incorpora a tecnologia, o know-how dela para a multinacional, e a gente perdeu mais um potencial de avanço produtivo, né? E só um exemplo assim, bem recente, que até era uma empresa assim, de nem tanta sofisticação na área de apps, etc., que foi a 99, né? Era uma concorrente da Uber e foi vendida para a China depois de se tornar unicórnio. A gente não tem político com brio, né? Saudades dos políticos com brio nesse país. Eu acho que o Estado brasileiro tem que pensar isso urgentemente, né? A ponto de colocar certos limites, né? Não se trata de virar uma Coreia do Norte, né, de uma hora para outra, não é isso. O que acontece é o seguinte, a gente não pode ficar tendo o nosso sangue produtivo vazado, entendeu? Através de sanguessugas, de sangrias, né? Ataques comerciais, como a gente toma, eu comento isso no curso muito, né? A todo momento. Hoje mesmo eu noticiei a perda de mais uma empresa, foi concluída a negociação para a compra da Unimil, né, pela John Deere, né? Quer dizer, a Unimil, fabricante de peças, né, para máquinas agrícolas, né? Bastante interessante a empresa, né, de Piracicaba, como o Paulo comentava mais cedo, já agora é parte do grupo John Deere, quer dizer, ela já não tem mais a possibilidade de fornecer para todas as outras, né, todos os clientes que têm outras marcas de máquina, né? Ela apenas será uma empregada, uma empresa fornecedora para o seu... E muito menos ela que poderia ser a nossa John Deere, ir para o mundo, vender máquinas agrícolas e implementos para o mundo, competir na economia mundial. Então, o que precisa ficar claro, né, e que a gente fala no curso, e precisamos martelar 1 milhão de vezes, é que a lógica do sistema capitalista de mercado produz a desigualdade de renda entre países. Veja, a gente está dando vários exemplos aqui que mostram de maneira muito clara como a operação do mecanismo de mercado não deixará o Brasil ficar rico. Com isso, de novo, a conclusão que se tira disso não é que a gente precisa acabar com o mercado no Brasil, não. A gente precisa achar alguma maneira de turbinar o mercado brasileiro para empresas domésticas, né? Não sei se ficou claro, porque o mecanismo de mercado ele vai tolhendo os potenciais dos países emergentes. Algo que a China soube lidar muito bem. Que a China falou, aqui no meu quintal não. Nós vamos fazer aqui as nossas Huawei, TikTok, Great Wall Motors, a Jaque, nós vamos fazer o nosso plantel aqui de campeões, vamos nutrir os caras e tal, e depois nós vamos mandar ele para o mundo para brigar com vocês. Aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Então é assim que se produz desenvolvimento econômico, né? Exatamente. E só para concluir, assim, para ficar assim mais preciso, que talvez tenham pessoas que conheçam essas empresas, né, nos ouvindo, a Unimil ela não viraria uma John Deere, mas ela viraria junto, por exemplo, com uma Jacto, essa sim, né, a grande. A Jacto é uma baita empresa. De máquinas agrícolas. Então, a Jacto, ela teria potencial, sim, para virar a John Deere brasileira, né? E ir para o mundo, arrebentar a boca do balão. Só que aí falta isso, falta uma política, entendeu, econômica que privilegie, né, o ator nacional dentro do país a ponto dele sair fortalecido para o mercado, né? Porque claro, não se trata de eliminar o mercado para que ela possa florescer. Não, a gente quer que ela floresça dentro do mercado. São coisas compatíveis. Porém, né, numa industrialização tardia como a nossa, e com tanto ataque comercial, numa abertura irrestrita como a nossa por exemplo, em que isso acontece como aconteceu hoje, né, a da Unimil, fica difícil para a Jacto, entendeu, chegar a algum lugar. Sendo que a Jacto, além de ter um grande portfólio de máquinas, isso está comentado no curso, né, numa aula lá, é inventora, para vocês terem uma ideia, é a inventora da máquina de colher café. Que é fantástico, né? Isso no Brasil. Pouca gente sabe disso.
O Brasil, a sua cafeicultura tradicional, conseguiu dar o salto, né, em alguns poucos casos, né, da economia agrária primária, né, para a economia industrial. O caso da colheitadeira de café da Jacto é um caso desse. Né? Exato. O potencial existe. Agora, precisa ser mais bem trabalhado para chegar a um nível, entendeu? Como diz o Paulo, entendeu? Que nos permita acessar, né, o patamar de desenvolvimento econômico. Né? Enquanto tiver o John Deere fazendo o que quer aqui, aí vai ser difícil. Exatamente, e você tocou num ponto nevrálgico, né, da questão da colhedeira de café, porque eu já citei aqui com o Paulo em outras lives, que eu fui com o Ciro lá na AgriShow, era basicamente isso, 90% dos estandes eram de empresas estrangeiras, de tratores, de maquinários, etc., aqueles drones, né, que supervisionam, fazem georreferenciamento, etc. Agora, você tinha 10%, tirando o do Banco do Brasil e da Embraer, né, que eram os únicos grandes brasileiros, você tinha 10% ali distantes, que eram de empresas brasileiras que produziam peças para adaptar esses produtos estrangeiros que chegavam aqui de acordo com o nosso solo, de acordo com os nossos acidentes geográficos, etc., a temperatura, os mais variados biomas, você tem pampa, você tem, né, o caralho a quatro. Então, assim, é um exemplo de como uma vantagem, vamos dizer assim, comparativa, já existente do ponto de vista da natureza, pode se tornar, com um auxílio, né, do Estado, algo bem planejado, um complexo industrial. Aquilo, basicamente, dos 4 complexos industriais, o do agronegócio é uma coisa mais do que, assim, elementar e óbvia, né? E agora, entrando numa discussão, que eu acho importante a gente entrar, que foi principalmente também uma coisa discutida lá, a gente vê como que o pessoal é muito ingênuo, né? Chega pior daqueles caras que acreditam em Fada do Dente, Papai Noel, ou é como se fosse. Eu acho que razoavelmente parecido. Gosto de acreditar, assim, acho que talvez assistiram muita Disney quando eram crianças, e aí eles ficam ainda subconscientes com essas limitações aí, né, intelectuais. Agora, a grande questão dando o exemplo básico que eu estava dando lá para eles, seria legal a gente discutir aqui também. Vocês publicaram também, acho que o Fausto também, no site do Paulo, no site do Fausto, a estratégia comercial entre a Huawei e a Samsung, né? Devido a, basicamente, ali a invasão de mercados, né, de smartphones pela Huawei, a Xiaomi, até hoje eu não sei falar essa porra. Xiaomi, a Asus, não sei quem, e tudo mais. E, definitivamente, além da Coreia do Sul ter tirado, né, as fábricas de smartphones lá da China, elas estavam pensando em sair desse mercado. Né? E houve uma negociação, né, ali, que está muito explícita, do ponto de vista no artigo que vocês colocaram, que a China, de forma inteligente, a Huawei, de forma inteligente, falou assim, não, vamos ceder aqui uma parcela desse mercado de smartphone para vocês nos exportarem semicondutores. Então, existe muita relação que vem efetivamente, que é uma combinação de geopolítica, porque isso você tem, logicamente, um rompimento, né, da Coreia do Sul, que tradicionalmente está com o Ocidente, os Estados Unidos, mais alinhado, e um choque também geopolítico, ou seja, de economia política, que eles não entendem, assim, eles acham que é algo absolutamente separado, nada tem a ver com nada, né, uma coisa é diferente da outra. E eu falei, eles não acreditaram. Eu falei, eu vou mandar outro link para vocês. Se você olhar agora o Trump é bem didático, né? O Trump nos ensina direitinho como as coisas funcionam, né? Para quem tem dificuldade de enxergar, eu recomendo que abra os jornais, porque o Trump, ele é muito claro. Ele fala, TikTok nos Estados Unidos não vai poder, a Microsoft vai ter que comprar. Huawei, qualquer empresa americana que vender coisa para Huawei também vai ter problemas. Quero proibir todo mundo aqui de vender coisas para a Huawei e de comprar coisas da Huawei, né? Então ele está tentando sufocar, por exemplo, vou dar um exemplo disso que você está falando, a TSMC, que é uma taiwanesa de semicondutores, está sendo ameaçada pelos Estados Unidos e que se ela vender semicondutores para a Huawei, ela não vai mais poder vender para a Apple e para todas as americanas, né? Isso é uma ação de Estado, né? O Estado interferindo nisso.
E aí a China, que está correndo um risco grave, porque a Huawei depende muito para quem não conhece, a Huawei tem a tecnologia de fazer 5G, 70% das patentes mundiais de 5G está na mão já da Huawei, né? E os Estados Unidos está desesperado porque ele, de repente, viu que todo o telecom americano de internet ia estar sendo monitorado por chineses. Imagina as suas redes ultra rápidas na mão dos chineses, né? Então o Trump entrou em pânico e começou a bater na Huawei de todo modo, de toda maneira imaginável, né? E uma das maneiras de matar a Huawei é asfixiar ela no fornecimento de semicondutores e chips, né? Sendo que um dos pilares da Huawei é a TSMC, que é uma empresa taiwanesa que é a maior fornecedora da Apple, né? Então eles fizeram uma conversa lá e falou, ó, se vocês fornecerem para a Huawei, não vai mais fornecer para a Apple. E aí imediatamente a empresa taiwanesa parou de fornecer para a Huawei, o que está causando problemas gravíssimos, porque sem chip de semicondutor, a Huawei não consegue fazer os equipamentos de telecom que faz o 5G. Então, é um vandalismo comercial, né? Não é nem que é ausência de comércio, é vandalismo. E aí os chineses... O leão comendo leão. Exatamente. Aí os chineses se aproximaram dos coreanos, que gostaram da briga, porque o coreano falou, opa, nessa briga de chinês e americano, eu vou me dar bem. Então, os chineses falaram, olha... Como o Getúlio fez ali, né? Pega a Samsung, eles fizeram um acordo para a Samsung fornecer os semicondutores que a Huawei precisa, né? Portanto, ajuda a resolver o problema chinês. E também, hoje, é importante lembrar que o principal parceiro comercial da Coreia é a China, não é mais os Estados Unidos, né? Então, essa aproximação geopolítica que você falou está ocorrendo, porque os Estados Unidos está empurrando a Coreia para a China, né? Agora, tudo isso para mostrar que não existe essa ideia de livre mercado, no campo neutro, do comércio, nada disso, assim. Isso é um modelinho na cabeça de um economista meio abobado que vive na universidade, nunca pôs o pé fora de casa, entendeu? Quando você vai para o mundo real, para a prática das empresas, dos negócios, né, Fausto? Você, com careca, eu de cabelo branco, de barba branca, a gente está há mais de 20 anos tomando porrada e vendo como é que é o mundo de verdade. A gente não está fazendo o gráficozinho de oferta e demanda, né? Então, quando você olha a vida na prática, né, você percebe que, assim, veja, eu sou professor de economia, eu faço gráfico de oferta e demanda, nada contra isso. São abstrações bonitas e legais e tal, mas você precisa pegar aquilo e botar no mundo e ver o que funciona e o que não funciona, né? Exatamente. E aí, para passar para o Fausto, eu acho assim, é um excesso, talvez, às vezes é má fé, por um lado, e às vezes é burrice, né? Aí eu dei um exemplo aí, os caras racharam o bico e não tiveram como falar nada. É muito sofisticado o estúdio, né? Tem um monte de equipamento moderno, né? Os caras ganham muito dinheiro. O cara lá chegou do Ford 2020, né? O Fusion, né? Os caras ganham muito dinheiro com o YouTube. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com o YouTube, assim, muito fácil, baixo conteúdo. Mas, enfim, são amigos, até respeito eles. E aí eu dei um exemplo isso aqui, eu falei, eu aposto com vocês aqui, sem conta, que tudo isso aqui, esses microfones, toda aquela mesa de áudio, mesa de vídeo, tudo aquilo, né, sofisticado para fazer, basicamente, ali um estúdio profissional de rádio, assim, de CBN, né, perfeito, as câmeras, assim, todas de corte, era tudo chinês. Aí até o próprio cara falou, pô, é verdade, eu comprei um negócio aqui, e que sabe aquelas rodas que anda sozinha, assim, né, parece um planador, sabe, que você põe os dois pés, você vê um monte de gente andando na rua, assim, é uma roda só, o cara fica em cima. Eu comprei isso, é chinesa mesmo, eu comprei lá. Não, isso é uma febre lá em Shenzhen é uma febre, as pessoas só andam com isso daí. E o cara falou, eu comprei no Alibaba. Eu falei, porra, meu amigo, então assim, ou você tá fazendo uma fé comigo aqui, ou você é burro. Eu falei, não, e tem até a coisa do Milton Friedman, né, que eu fiz um videozinho no YouTube, no blog, que é aquele lápis, que é aquele vídeo icônico do Milton Friedman, ele fala, o lápis vem, não sei o quê, a madeira da floresta brasileira, a borracha da Malásia, e olha a beleza do sistema de mercado, todo descentralizado e tal, e aí foi lá, hoje a China tem 80% do mercado de lápis do mundo, e ela construiu tudo com subsídio, com inovação, com tarifa, não sei o que lá, e de uma maneira totalmente contrária às ideias do Friedman, né? Então, é isso, né? Quando você olha o mundo na prática, você vê que essa ideia simplista do livre mercado, de novo, ser contra o livre mercado não é ser contra o mercado, é você ter a visão de como é que o mecanismo de mercado opera de verdade, né? Exatamente. E aí, para a modernidade aqui, para os jovens que estão nos assistindo, para cada vez mais a gente captar eles, é como se fosse assim, hashtag Friedman cancelado.
Entendeu? Então, Fausto, fala aí dessa malemolência, dessa interação dos estados, também dá um pouquinho da tua experiência, como isso é importante, né? Também não há como desassociar a economia de política. Dá uma aula para esses ANCAPs aqui, aproveitando já a brilhante explanação do Paulo, para ver se eles colocam alguma coisa na cabeça deles. Ao invés de dar uma aula, eu vou preferir dar um toque, né? Basicamente, hoje eu tô... Pegando o espírito aqui, assim que é rede social, lá caçando o negócio, a gente vai tudo mal, né? Maravilhoso. Olha, é o seguinte, um dia eu conto isso no curso, tá? Façam um curso, o curso tá bacana, vocês vão aprender pra caramba, vai valer. Já tá anexado aqui, hein? Bacana. Boa. Vocês vão sentir que valeu a pena. O Moreira tá aqui vendo, mandou um abraço pros dois. Bom, um abraço para ele, também já conversei com ele, boa gente. Olha, eu conto isso no curso, uma aula lá que está até num dos primeiros módulos, assim, né? Vai qualificar muito, quem assistir com atenção, tem um ano para ver, vai se qualificar muito, entendeu? Vai poder conversar melhor sobre as coisas, né? Então, eu conto lá no curso uma aula em que eu estava um dia lá fazendo uma cobertura jornalística lá na Alemanha, sentei para tomar uma cerveja num momento de relaxamento lá em Berlim, lá num negócio chamado Sony Center, que fica na praça Potsdamer Platz, né, onde antes passava, bem no meio dela, o muro. Pois bem, estou enriquecendo de detalhes para dar realidade à cena. Estava eu sentado, de repente, um velhinho de paletó e gravata, né, puxa assunto comigo e me pergunta, aí eu começo a falar que eu sou do Brasil, etc. Papo vem, e aí naturalmente surge a política, daí vem a economia, muito bem. Eu estava lá fazendo trabalho, então ele perguntou o que era, etc. Lá pelas tantas, eu e o velhinho alemão tomando cerveja no Sony Center, ele me diz o seguinte, sabe por que a Alemanha é rica pra caramba? Eu falei, pô, não, isso faz muito tempo, né? Foi em 2008, para dizer para vocês exatamente o ano. Ele diz o seguinte, German Inc. O que German Inc? Ele falou, não, é como se fosse a corporação Alemanha, né? German Inc. Eu falei, mas o que é isso, German Inc? Ele falou, não, é o seguinte, o governo alemão, né, de tempos em tempos, né, frequentemente, monta uma viagem em que ele pega um avião oficial, né, e bota um monte de empresário dentro, né? Empresário de máquina pesada, empresário de ferramenta leve, empresário da química alemã, empresário da farmacêutica, diretor executivo de todo tipo de motores, né, que eles são tão fortes, né, de empresas alemãs. Coloca dentro desse avião e vai pulando de país em país. Aí passa pelos países europeus, depois passa na Rússia, desce pela Ásia, entendeu? E eles vão bancando isso, entendeu? Essa enorme excursão comercial, da diplomacia comercial alemã, entendeu? Como um projeto de governo, é uma ação de governo, né? Parando de país em país e fechando acordos. Fazendo vendas dos produtos, fechando acordos. Simples assim, né? Não tem nada de extraordinário nisso. A Alemanha faz isso, a França faz isso, a Inglaterra faz isso, agora a China faz isso. Toda hora eu recebo notícia dos chamados roadshows, né? Roadshows. Os caras pegam, fazem viagens e vão mostrar lá. Olha aqui o que a gente faz, etc, etc. Fora que, né, quer dizer, todos os setores econômicos têm a sua agenda, né, de feiras, né? As feiras são os pontos altos, né, da vida, né, econômica real, né? É quando as empresas, né, vão para as suas exposições, né? E aí você consegue medir perfeitamente quem é grande, quem é médio, quem é pequeno, assim. Já fui em muitas e muitas e pelo muitas. Pelo tamanho do stand, você já mata a charada. Pelo tamanho do stand, mata, claro. Até porque é isso, vale uma regra hierárquica, né? Você não vai esperar que uma empresa média, né, esteja maior do que uma empresa realmente, né, que domina, né, que está no oligopólio. Não, lá é assim, é tudo mapeado mesmo. E aí você vai vendo. Então, assim, veja, o Estado, né, é um motor permanentemente ligado mesmo para estas economias já desenvolvidas. Não é verdade que ele desliga o motor quando a economia se desenvolve. Está aí agora a recente compra de 23% da Curivac para mostrar que não é o caso. Está aí o Trump fazendo o que está fazendo para mostrar que não é o caso. Ou seja,
eles mantêm aquilo ligado permanentemente, né? E só aqui no Brasil a gente consegue acreditar nesses contos de carochinha que contam para nós, entende? Que não, você participa da cadeia mundial vendendo seu minério, sua vaquinha, sua soja, seu café e sua laranja, entendeu? E a gente dá conta da tecnologia para vocês, para que vocês precisam se preocupar com isso, né? E aí, coincidentemente, a gente não vai para frente. Do Flow falou assim, não, e a gente vende agora, além de soja, vamos vender maconha, exportar maconha. Vai tomar no seu... Desculpa. Os caras têm cada ideia, velho. Mas continua. É melhor ele ficar fumando mesmo do que ficar falando coisa. Fora que é o seguinte, né, cara? Tipo, como é que o cara consegue ser tão descolado da realidade de falar isso no momento em que nós temos um governo que é quase uma teocracia, né? Que jamais legalizar, né? É impossível pensar em transformar o cânhamo, né? Porque não é a maconha, né? É o cânhamo, que é a fibra da planta, que não é alucinógeno, né? Numa fibra que é capaz de produzir uma porção de coisas, né? E usar o canabidiol, né? Que é a substância farmacêutica, flor, que tampouco tem o THC, portanto não é alucinógena, para fazer medicamentos. Quer dizer, essa é a indústria da maconha, né? Que não é a maconha, é a planta, né? A cannabis, né? Que gera, através dos seus princípios ativos e da fibra, né? Produto. É industrialização, caramba. Entendeu? Tem isso, ó. Eu já fui para Las Vegas, nos Estados Unidos, várias vezes. Vou dizer por quê. Não é porque eu gosto de jogar no cassino, aliás. Nunca... Porque tem muita feira lá. As feiras são sempre lá, exatamente. Então, assim, teve uma época que eu ia todo ano. Aquele filme americano... What Happens in Vegas Stays in Vegas. Cuidado com o que você vai contar pra gente aí, Fausto. Esse é o meu caso, né? Mas tem aquele A Grande Aposta, The Big Short. A Grande Aposta. Eram lá em Las Vegas. Isso, Pois é, eu já estive lá várias vezes por causa dessas feiras internacionais, né? As grandes feiras que acontecem no continente americano em geral são lá. E já vi várias vezes, assim, você sai do aeroporto, dependendo do caminho que você pega, para onde você vai, você passa na frente de uma das grandes empresas de industrialização de planta maconha, né? Da planta cannabis, né? Que tem nos Estados Unidos. É um baita de um galpão, tem lá uma folhona de maconha estampada na parede, mas é puro marketing. Tudo que eles estão fazendo ali é transformar um recurso natural cultivável, né, reproduzível, em produto, né? E ganha uma tonelada de dinheiro com isso, né? Você vê, até isso aí que é uma piada, né, que você contou, serve para mostrar o seguinte, cara. Tipo, o que você prefere? Você prefere plantar maconha ilegal para o narcotráfico fazer baseado, enrolar e vender e todo mundo morrer no tiro, entendeu? Para uma economia concentrada e ilegal? Ou você prefere pegar isso e transformar em produto, entendeu? Bonitinho, né? Com número de série, com isso que é industrialização, né? E agrega valor, né? Entendeu? E no fundo, cara, se a gente pegar, você vai achar essa contradição em todo tipo de discussão, né? Claro. E um pouco disso é o que a gente tenta trazer no curso, ficar levando esses casos, levando casos, para poder dar o toque, né? Para as pessoas ver se as pessoas acordam. E tá difícil, porque eu acho que elas estão muito na brisa. Não sei se elas são capazes de sair aí do óbvio. Não, ele até é o que fala, até esse videozinho que eu gravei lá, até parte disso está no livro do Roderick, que é um livro muito legal, que é o Papo Reto, já que estamos nessa gíria aqui, é Papo Reto sobre Comércio, Straight Talk on Trades, né? Acho que foi traduzido para português já, vale a pena ler, né? E ele fala isso, a coisa do mercado e do Estado é igual limonada, que é um exemplo simplista, mas é fácil de entender. Se você colocar só limão e não colocar água, vai ficar azedo, vai dar tudo errado. Se você colocar só água e nada de limão, vai ficar um negócio aguado. Então, a questão de Estado e mercado é uma combinação ótima. Não há... existe complementariedade entre Estado e mercado, e não antagonismo, né? É isso que as pessoas não conseguem entender. E no Brasil, tá fácil de ver, porque a gente está tirando o Estado da economia faz 5 anos e a iniciativa privada brasileira só afunda. Então, não é difícil perceber. Eu até coloquei um gráfico no meu Twitter recentemente, mostrando que o investimento privado sobre PIB no Brasil teve a sua máxima histórica em 2012, que supostamente era o momento em que o governo era protagonista da economia. Então, como você explica que os investimentos de empresários brasileiros alcançaram seu máximo no ano da graça de 2012, quando supostamente o governo era o protagonista?
E agora que o governo está saindo, o investimento não passa de 15%. Então é uma ilusão completa achar que tirando o Estado o mercado vem. Na verdade, tirando o Estado, o mercado também não vem, e aí fica tudo menor, o Estado e o mercado. Né? Esse é o X da questão. Né? Exatamente. E é uma coisa de louco que você pega, por exemplo, só no Brasil, né? Jabuticaba, né? Você dá subsídio para produção de multinacional, para montadora de carro, né? Isso é Para outra. a Zona Franca de Manaus, etc. É uma coisa assim estarrecedora. E aí você pega, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia, eu estava conversando aqui com um ambientalista, ela tem 200 mil espécies de plantas que só existem na Amazônia. 200 mil? 200 mil. Isso só de flora, né? Bicho, é impossível não achar que ali vai ter a cura para alguma peste, para algum vírus, um antiviral. Pô, se até da maconha tiraram tanta coisa boa, imagina dessas 200 mil plantas da Amazônia. Plantas exóticas da floresta mais complexa do mundo. Então, assim, como é que não se cria uma indústria ali? Lógico, sustentável, também ninguém aqui é a favor de desmatar, não é nada disso. É ter empresas ali, acaba com aquela porra lá de subsídio para multinacional e coloca lá ciência, sabe, polos de tecnologia para desenvolver uma indústria farmacêutica, porra. Não é possível que o Brasil, que tem 200 mil plantas que só existem no Brasil, na Amazônia, não tenha uma indústria farmacêutica como a Roche, como a Bayer, como a AstraZeneca. A gente já tem, na verdade, a gente tem algumas já que são aspirantes, né, Fausto, que são grandes potenciais, né? Que a Eurofarma, se o Fausto puder falar. Posso falar? Então, é o seguinte, criou-se no Brasil uma indústria farmacêutica que não é de classe mundial ainda, né? Por quê? Porque ela é herdeira de duas coisas, uma da lei dos genéricos, né? E depois do Profarma, do BNDES. A lei dos genéricos deu para o Brasil a possibilidade, como país em desenvolvimento, de quebrar patente de remédios essenciais, remédios que não são de alta complexidade farmacêutica. Então, por exemplo, dipirona, paracetamol, né, esses remédios antihistamínicos, remédios simples. Os genéricos, está escrito lá. São os genéricos, exatamente, são os remédios genéricos, né, aqueles que todo mundo consegue fazer desde que não tenha que pagar o royalty para uma dona de patente. Isso foi feito. E depois o BNDES entrou e começou a financiar a formação de empresas brasileiras para produzir estes genéricos. Então, isso funcionou. Só que é o seguinte, no campo farmacêutico, isso não é suficiente. Tá? Isso é a renda média, né, da indústria farmacêutica. É aí que nós chegamos. Mais uma vez, paramos na renda média. Isso que você está trazendo, Gabriel, é muito importante, porque é o seguinte, não sei se vocês têm essa informação, mas eu vou trazer aqui agora. 60% da produção farmacêutica do mundo contemporâneo, agora, 2020, são biofármacos. Tá? Então, 60% da produção farmacêutica mundial, quem me falou isso foi uma pessoa que trabalhou no Profarma, sabe muito bem o que está dizendo, são biofármacos. Então, a biofarmacêutica é o caminho para onde está indo a indústria farmacêutica do mundo. Então, veja, será que é possível para a EMS, para o Laboratório Axê, né, e outras dessas empresas de farmacêutica sintética, né, se transformarem no que é a Roche, a AstraZeneca, a Pfizer? Né, a Neoquímica brasileira? Neoquímica brasileira. Enfim, é possível para essas empresas se transformarem no que é a Pfizer, a AstraZeneca, etc., etc. Muito a chinesa agora, como é que chama? Sinovac. Eu acho muito improvável. Por quê? Porque o tamanho da pesquisa necessária para se descobrir, sintetizar novas moléculas, né, vale, em média, 5 bilhões de dólares. Né? É o que, em geral, se lê quando se pesquisa indústria farmacêutica, o quanto gasta uma Pfizer, uma Roche, uma
Dupont, uma... Explica melhor o que é o biofármaco. É essa pesquisa de novas moléculas, é isso? Vou chegar. Essas empresas farmacêuticas da droga sintética, né, elas pegam aquelas coisas que são os elementos anteriores, são químicos, né, são pozinhos químicos, e ficam misturando até encontrar uma molécula que eles têm que ficar testando milhões de vezes até achar que aquilo realmente dá resultado. Demora muitos anos, né, e muito dinheiro. Em geral, uma droga sintética, que não é a biofarmacológica, né, é a sintética, ela tem um custo muito elevado para ser produzida, uma única droga, e um período muito longo de teste até você conseguir produzi-la e aprovar. Que você precisa testar e aprovar, né, que ela tem aqueles efeitos, etc, etc. Então, é muito improvável que as empresas brasileiras farmacêuticas sintéticas cheguem a esse patamar. Porém, com a guinada farmacêutica para biofarmacologia, aí o jogo muda muito de figura, porque é como você está dizendo, nós somos donos no Brasil de um patrimônio que nós chamamos de mega biodiversidade, né? 200 mil espécies, né, vegetais exclusivas do bioma amazônico, né? Muito provavelmente ninguém mais no mundo poderá ter um diferencial tecnológico na biofarmacologia como o Brasil poderá. Ora, caberia então ao Estado brasileiro montar um complexo, né, biofarmacêutico industrial, juntando a Fiocruz, a Embrapa, as universidades, né, e as empresas, entendeu? Para que elas criassem divisões ou mesmo novas empresas de biofarmacêutica para fazer o aproveitamento dessas substâncias, a pesquisa delas, entendeu? Através das folhas, né, das sementes, da seiva, né, etc, das resinas, né, e transformar no quê? Em medicamentos. Isso significa, uma outra coisa que eu acho que tem muito apelo nessa ideia, que justificaria muito ela ser apoiada por toda a sociedade, seria o seguinte: cara, hoje a população amazônica, né, ela é empurrada para as atividades insustentáveis, né? Ela é empurrada para o garimpo ilegal, empurrada... o extrativismo que detona o meio ambiente, né? Extrativismo, exatamente, porque falta oportunidades econômicas. Do agronegócio, sem querer satanizar, mas que querem cada vez mais, e já é hipercompetitivo, pô, tá bom, deixa o espaço para a porra da indústria, cara, pô, vamos colocar na cabeça. Exato. E veja, tem uma outra discussão aí também, muito importante, que é o seguinte: essa é uma das indústrias do século XXI, meu caro, entendeu? São as universidades produtivas, né? Nós precisamos investir nisso no Brasil. A gente fala isso no curso, né, das universidades produtivas. A gente até coloca... Da fábrica de Charlie Chaplin às universidades produtivas. As pessoas acham que a indústria é aquela coisa caricata ainda, né, Fausto? Esse universidade produtiva eu quero deixar como último tópico, porque é uma coisa que vai de frente a essa esquerda mofada, que nós precisamos falar tudo com elas. Mas, com raciocínio, eu vou deixar para o último tópico, que é polêmico, mas lá no Flow também eu falei, essa esquerda aí, que está no século XIX... Bom, cuidado que você não vai ficar com nenhum amigo, porque você criticou a esquerda, a direita, o centro, o agronegócio. Vai ser não sou ninguém para votar em você. Não sou político, não sou ninguém para votar em você. Então, assim, se eu sou chamado de comunista pela direita e de direitista, de fascista pela esquerda, eu acho que eu estou no caminho certo, hein? Será? O Brasil está muito louco. Mas segue aí, Fausto, segue. Mas depois a gente entra nesse da universidade. Mas é isso. Esse é um assunto que me mobiliza muito, porque realmente, como eu sou realmente um cara que, além de conhecer, trabalhar dentro do setor industrial, as pessoas em geral também me identificam muito como alguém que fala do ponto mais alto aonde chegou a indústria do passado, né? Só que eu, na verdade, gosto de falar muito da indústria do futuro, né? Porque eu acho que indústria ela não é um setor econômico, indústria não se resume a fábricas, né? Indústria é um método, indústria é um sistema de pensar e de fazer, é um saber fazer, né? Um exemplo que a gente está discutindo no nosso plano de legislatura, que eu dou o nome de indústria compacta, né, para os jovens, mas que é a mini, né, é a microindústria. E da questão que agora o Márcio França falou da questão do lixo.
né? Isso é um exemplo de indústria que cabe numa São Paulo, por exemplo, que não comporta mais grandes galpões. Claro. Não tem nem mais, do ponto de vista imobiliário, né, que é muito caro, mas comporta esses pequenos galpões de bicicleta, como é o caso lá que eu te dei o exemplo, e essa que você nos deu o exemplo também, que eu já estava em parceria lá com o professor, e que nós vamos colocar no programa de governo e de legislatura. Que é o caso do Vorax, né, que eu publiquei como matéria especial da estreia do Revolução Industrial Brasileira no site, né? O Vorax é uma solução tecnológica maravilhosa, feita no Brasil, aqui no interior de São Paulo, né? Os engenheiros do ITA, né, desenvolveram através do uso de tochas de plasma transiente, né? Quem quiser entender o que é isso, por favor, vá até o site da Revolução Industrial Brasileira, que é bem complicado de explicar, está lá explicado, eu não vou gastar aqui agora, não vou explicar direito. Mas, então, o Vorax é basicamente um equipamento produzido no Brasil que, através de pirólise, né, que é um método de combustão sem oxigênio, transforma lixo em energia e desfaz o lixo. Então, o lixo orgânico, lixo inorgânico, ele pode simplesmente ser todo ele transformado em energia elétrica e o resíduo, né? Porque, claro, a matéria não deixa de existir, mas ela passa para outros estados, né? O resíduo é uma parte, gás é filtrado, né? Sai sem toxinas, e a outra parte, o caso do resíduo metálico, ele se condensa em pequenos agregados pétreos, né? Pequenas pedrinhas, assim, onde você tem a ocorrência de metais pesados naturalmente encapsuladas, né? Pela moléculas mais elementares. Isso é da natureza, né? O metal pesado, né, quando ele agrega, ele fica encapsulado dentro das moléculas leves. Então, ele é inerte, ele não causa danos. Então, ele pode ser usado para outras coisas, por exemplo, para construção, etc., essas pedrinhas. Ou seja, é uma solução sensacional. Agora, quando você aplica um Vorax numa cidade como São Paulo, além de estar fazendo, né, uma compra de uma tecnologia nacional... Cuidado com o barulho aí, Gomico. Estou na live aqui. E contribuindo para o desenvolvimento dessa reindustrialização. Puxar descarga aqui, se puxar descarga aqui, vai aparecer na live. E além, se você coloca um Vorax como política de gestão do lixo numa cidade como São Paulo, você, além de estar contribuindo, né, para a reindustrialização do Brasil, você, na verdade, abre a possibilidade de implementar cadeias, né, mais sofisticadas, né, de gestão do lixo dentro do espaço urbano, ou seja, você está industrializando a sua sociedade, você está colocando a sua sociedade municipal, local, para trabalhar de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, trabalhar com mais produtividade, recolhendo lixo não para fazer uma reciclagem vagabunda, como é hoje, em que o camarada passa o dia recolhendo latinha, vende a 1 centavo por quilo, os preços... Não, aí o cara vira um recuperador de resíduos sólidos. Então é a agregação do valor até mesmo no lixo. É isso. Então, assim, quando eu falo de indústria, eu falo dessas empresas, naturalmente, que estão estabelecidas, que vêm do passado, ainda fazem coisas que são atualizações da indústria do passado, mas tem o maior tesão de falar da indústria do futuro, que ela é o que vai ser o carro-chefe daqui para diante, né? Então, é para onde eu quero ir, entendeu? Eu estou preocupado que minha bateria está acabando aqui, não sei como é que a gente está aí de perguntas e tal, mas já vai dar um shutdown aqui no meu sistema. Acho que está sem som, o Gabriel. Cortou o som. Está no mudo, Gabriel. Agora voltou, né? A gente vai entrar numa última aqui, para aí a gente entrar, quer dizer, na penúltima para entrar na última, que é basicamente agora a questão fundamental. Aí a gente... Tá cortando. Você tá ouvindo ele, Fausto, ou não? Tá cortando para mim um pouco. Bom, acho que cortou. Voltei agora? Não deu para ouvir. Agora voltou. Não deu para ouvir a pergunta que você fez. Voltou? Ah, tá. Então, eu estava dizendo que, além de tudo isso que a gente discutiu, também é necessário a gente olhar do ponto de vista interno, né, do governo, do ponto de vista da política monetária, da política fiscal. E eu queria, né, que o Paulo pudesse falar, talvez se o Fausto pudesse também comentar alguma coisinha, antes da gente entrar no último tema, que seria as universidades produtivas, da gente, quais são, né, para a gente, lógico, já sabe aqui, mas para o público que está nos ouvindo, novamente, os indicadores macroeconômicos, os preços macroeconômicos, por que nós talvez não podemos
colocar um dumping cambial, né? Fazer um dumping cambial como a China, porque isso ainda a gente depende de muita importação e talvez isso geraria um impacto inflacionário. Mas qual que é o cenário macroeconômico para nós podermos gerar essa tentativa de reindustrialização, além do investimento público, é claro, mas para poder tentar dar um gás aí nesse setor? Olha, por incrível que pareça, esse governo e essa crise produziu algo que a gente jamais imaginava, né? Que é deixar os preços macros nos lugares corretos. Então, a gente nunca teve uma taxa de câmbio tão correta, né? Essa que está aí, de 5,50. A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa e tão correta que essa que está aí, que é a Selic de 2%, né? Aconteceu da maneira mais louca possível, né? Que você possa imaginar. Agora, o grande desafio é manter vergonha para a esquerda, né? A esquerda, vergonha, né? O grande desafio é manter isso, porque a tentação ao longo dos próximos anos vai ser deixar a moeda se apreciar de novo, controlar a inflação com a apreciação cambial, eventualmente achar que vai ter que subir juros para controlar a inflação. Então, o desafio que está dado para o Brasil nos próximos 5 anos é manter o câmbio nesse nível, e aí eu voltaria a comprar reservas sem o menor dó nem piedade, né? Eu não deixaria o câmbio cair jamais abaixo de R$5, jamais. O saldo do BC tem sido muito grande por causa disso, né? O saldo de administração. Olha, por incrível que pareça, Fausto, tem até uma coisa que eu queria te consultar. Hoje saiu a produção industrial brasileira muito forte em julho. Eu não imaginava uma recuperação tão grande de produção industrial, com uma difusão altíssima. Fazia anos que eu não via uma expansão industrial com tanta difusão, ou seja, todas as classes produtivas de indústria aumentaram, né? Então, é claro que teve aquele mergulho, a gente está falando da volta do mergulho, mas eu começo a me perguntar se o câmbio não pode estar finalmente fazendo efeito nisso. Tenho conversado com pessoas, por exemplo, do setor de construção civil, né, de betoneiras, o Fausto, você conhece bem. Um amigo meu me falou, olha, cara, hoje em dia você demora 4 meses para conseguir uma betoneira, porque a indústria da construção civil começou a andar, e obviamente que a nossa indústria estava meio parada de produção de máquinas e equipamentos, mas tem falta de betoneira, vergalhão de ferro para construção. A Uzi Minas voltou a ligar um autoforno dela que estava desligado, ou seja, eu queria entender o quanto disso tem a ver, obviamente, com a recuperação do mergulho, mas também com esse novo patamar de câmbio muito mais desvalorizado, que está aí nesse nível já há 4 anos, mas que, por enquanto, não tinha feito efeito nenhum. Então, há a se observar, mas eu diria que a gente nunca teve as condições, vamos dizer assim, de preços macro tão corretas quanto as que a gente tem hoje, né? Cara, o que eu posso te comentar é que eu já percebo isso já desde 2019, tá? Tem vídeos na Revolução Industrial Brasileira em que eu comento isso já desde 2019, quer dizer, tem um desrepresentamento muito grande, né, da demanda, né, por várias coisas, tem muita frota, né, de máquinas e equipamentos, por exemplo, betoneira, entre vários outros, entendeu? Que envelheceu muito, né, durante a crise econômica, né? E isso não é uma coisa que possa envelhecer, porque existem normas de segurança, existe o próprio interesse de produtividade do que quer que seja, entendeu? E a máquina velha, ela não produz da mesma maneira, né? Então, o cara tem uma preocupação de renovar a frota. E eu acho que o grande pivô aí, o grande elemento de mudança, mais do que o câmbio, e é óbvio que o câmbio ajuda, não tenho dúvida, mas assim, nós não estamos, eu não tenho dados assim tão, né, corretos, mas eu não acredito que nós estejamos surfando numa onda exportadora por causa do câmbio. O que eu vejo... Não, é para o mercado interno mesmo, para o mercado interno. Exatamente. Então, o que eu vejo mais é o efeito do juro, né? E isso aí eu converso com um bando de gente que fala, não, com esse juro facilita demais, né? E veja, o que acontece aqui com a construção civil é basicamente um efeito que é quem está puxando, né? Grande parte da indústria, quem está puxando é a construção civil, porque a demanda da construção civil ela é multissetorial na indústria, né? Ela vai do plástico, vidro, a máquina, né, ao material comoditizado, que é o cimento, concreto, pedra, né, madeira, né, entendeu? Artefatos, né, tipo torneiras, né, cerâmica, tijolos, né? A demanda que a construção civil coloca para a indústria manufatureira ela é multissetorial e muito espalhada. E quando você tem Paulo, em outras capitais e talvez outros lugares do Brasil também, uma retomada da edificação, que é a construção residencial, né? Obviamente se ativa todos esses setores, né? Agora,
E aí vai o vergalhão de aço, vai a betoneira, vai tudo. Então, assim, para uma indústria, né, que tem 5 anos, né, de números ruins, né, e que, né, tem uma capacidade ociosa muito elevada, né, você tem um cenário de juro baixo, né, consistente, em questão de 1 ano, né, já temos 1 ano de baixa de juros, né, é o suficiente para o cara que faz a incorporação imobiliária e que demanda de toda essa gente a vender apartamento pequeno para investidor. E é o que tem acontecido, né, basicamente, entendeu? Exatamente. Então, eu diria que é um ciclo de curto prazo, se eu tivesse que dar um chute aqui, que é um ciclo de curto prazo, que vai retirar um pouco da capacidade ociosa, mas eu não acredito que tenha a capacidade de gerar crescimento, porque, bom, Paulo sabe muito melhor do que eu, existe uma insuficiência de demanda que coloca um limite para isso aí, quer dizer, você vai de investidor comprando apartamento na planta agora, mas daqui a 2 anos, quando todos esses edifícios estiverem prontos, eles vão estar buscando inquilinos. Será que eles vão encontrar inquilinos? Se eles encontrarem, pode ser que eles demandem novos edifícios. Agora, se a renda per capita continuar ruim, se o desemprego continuar alto, a informalidade continuar alta, quer dizer, aquela venda de habitação para residência e não para investimento, ela não vai decolar. Então, por isso que se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que é um ciclo curto, né? Mas na minha opinião, muito mais efeito de juro baixo do que de câmbio. E isso, na minha visão, para concluir, confirma plenamente a nossa fala, a nossa mensagem de que, cara, você precisa ter preços macroeconômicos corretos para poder fazer crescimento. Quem diria, né? Quem diria que foi o governo do Paulo Guedes que provou isso, afinal de contas, né? É uma doideira total, a gente está vivendo uma distopia. Mas só para contribuir, que eu acho que a gente já conversou isso em outras lives, teve a Mundial, que é uma empresa de batedeira, de... Eletrodomésticos. Eletrodomésticos, né? Enfim, como é que chama aquele negócio lá? Agora eu esqueci o nome. George Foreman. Torradeira, liquidificador, tudo mais, ventilador. E aí saiu uma notícia no Estadão, que eu acho que até vocês compartilharam, que o presidente da empresa aqui no Brasil disse assim, opa, com câmbio a 5,20, já nós vamos retirar as nossas fábricas da China e de Taiwan e vamos trazer para o Brasil. Então, eu acho que é uma somatória dessa baixíssima taxa de juros, né? Ainda assim, não tão baixa, né? Dado o cenário de deflação aí, né? Dos últimos meses, etc. Talvez até poderia ser mais baixa, mas com certeza uma somatória, eu acho que desses juros, que está dando novamente um boom ao mercado imobiliário, né? Acho que até o próprio Paulo compartilhou uma notícia esses dias, etc. E que tenha essa imprevisibilidade no futuro devido justamente ao que vai ser depois, né? Do dia depois do amanhã, até o filme, né? O dia depois do amanhã, ou seja, 2021, Guedes vai fazer uma austeridade fiscal, vai neutralizar o investimento público, vai manter a taxa de juros curta, com uma pressão talvez inflacionária que já começou agora a aparecer novamente. São perguntas aí que só o futuro vai poder nos responder. E antes de fazer a última pergunta, que agora é para meter o pau mesmo na esquerda, que tem que ser metido, merece. Eu só queria fazer uma coisa que foi uma outra coisa que eu disse lá também no Flow, que o cenário da pandemia, né? O cenário da pandemia provou que foi absolutamente o hashtag cancela Friedman, né? De novo, da teoria quantitativa da moeda. Acabou. Isso aí foi político, porra. E você pega, você vai ter 1 trilhão de déficit que está previsto, você tem a menor taxa de juros da história, você tem deflação, você tem um dólar aí a quase R$6. E cadê a inflação, porra? O maior, então, assim, os caras fizeram um maior escândalo lá no déficit da Dilma, né? 30%, 30 bi, eu acho, né? Foi 40 bi. Falaram, não, agora fudeu, a inflação vai disparar, não sei o que, dura o remédio. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você chega, aí você fala tudo isso para eles, aí os caras não entendem. Eles falam, não tem nada a ver isso aí. Então você está falando que imprimir dinheiro resolve? Olha, grosseiramente falando, para o seu nível intelectual, né, é basicamente isso, porque assim, o Estado que emite a própria moeda não quebra, né? O Paulo fez um vídeo muito interessante, né? Nós não somos a Grécia,
né? A gente não depende da Troika, nem da Angela Merkel, do Emmanuel Macron e do euro, né? A Inglaterra sempre foi inteligente em se manter com a Libra. E agora, tanto que saiu da zona do euro, agora o Brexit, etc. Mas é um outro paradigma rompido, né? Ou seja, da teoria quantitativa da moeda. Agora, mas só uma questão, imprimir dinheiro resolve para pagar as contas do governo, porque o governo pode sempre emitir dinheiro para pagar o déficit público. Agora, imprimir dinheiro não resolve o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico que eu e o Fausto estamos discutindo aqui há dias, meses, anos, né? Porque o desenvolvimento tecnológico ele requer muito mais do que apenas ligar a impressora monetária, né? Então, é importante destacar essa... A teoria quantitativa da moeda é ridícula, ela nunca serviu para nenhum lugar, só, de novo, uma pessoa completamente alienada para acreditar num negócio desse, né? Mas é importante registrar que, do ponto de vista tecnológico, o fato de você imprimir dinheiro também não é que vai resolver sua vida. Ajuda, ter juro baixo é ótimo, claro. Mas eu só dei esse exemplo lá, então estou reforçando aqui, porque os caras, eles entram naquela paranoia, né? De assim, não, se você... Aí faz aquele dogmatismo fiscal cego, né? Aí de cortar tudo, cortar investimento público, defender o teto, porque vai ter um rombo fiscal. E é o seguinte, calma, rapaz, calma. O Estado não quebra. Quem emite a própria moeda não emite. Esse ano a gente vai ter um déficit de R$1 trilhão. A economia inteira da Previdência a gente pegou esse ano. Entendeu? Os cara do mercado Marcos Lisboa, aí, aquele outro bosta lá, não vou falar o nome aqui para não tomar processo, também já estou com 2 aí nas costas, estou andando meio... Você tá muito novo para ter 2 processos já, cuidado. Mas esse pessoal aí, né, falava isso, né, basicamente, não, aí o Brasil faliu, o Brasil quebrou com 40 bi de déficit, e aí estava previsto aí no governo Michel Temer, depois estava previsto para esse ano já 200 bi, né, e agora foi para 1 tri. Agora eu te pergunto assim, aonde a gente arranjou dinheiro? Não arranjou dinheiro? Não está pagando o auxílio emergencial? O ANCAP? O seu idiota? O seu maconheiro? Porra! Vamos lá. Mas vamos lá. Última pergunta aqui. Universidade produtiva. Ela é um paradigma de uma esquerda mofada que está ancorada no século XIX e que não entende mais o que é a necessidade de se formar mão de obra para o mercado de trabalho atual e moderno, para a gente tentar terminar com a informalidade bruta e parar de ficar formando aí advogado, ficar formando um monte de gente aí com profissões aí que já estão absolutamente esgotadas do ponto de vista de mercado e que estão tendentes a sumir, né? E que também não tem nenhuma agregação de valor do ponto de vista produtivo. Me responda uma coisa, 2 coisas, na verdade, sobre a última pergunta. O porquê que a universidade produtiva ela é importante do ponto de vista da ruptura do paradigma educacional, e aí a gente entra, sim, em cursos técnicos e um direcionamento de determinadas formações. Isso já choca com a esquerda, a esquerdinha, a cirandeira, vai chiar, vai falar um monte de coisa, né? Não, porque você tem que ter... Vai te acusar de neoliberal, Você fala, não, você tem que ter educação crítica, você tem que aí ter cursos de humanas, né? Lógico, tem que ter, lógico, mas assim, vamos acordar, Brasil, vamos estar no século XXI, aqui cada ano que passa é uma nova revolução industrial, então assim, vamos acordar, né? Vamos ser menos mesquinho, menos burro, menos, né, saudosista. E segundo lugar, o porquê que é importante existir essa parceria das indústrias produtivas com empresas nacionais e com investimento de empresas nacionais. Quem quer começar? Deixa o Paulo começar, porque a bateria dele está no final. Pega essa aí no começo, depois eu complemento. Tá. Se cair minha bateria aqui, vocês tocam aí, tá? Porque eu já estou aqui no finalzinho. Bom, primeiro que a universidade produtiva tem esse duplo sentido. Você pode fazer essa leitura de que a nossa universidade teria que se aproximar do sistema produtivo, um pouco na linha até do que a Coreia do Sul fez, né? Eles têm um negócio lá que se chama Lei da Educação Industrial, né? O governo fez uma lei da educação industrial em que ele força o trabalho conjunto das universidades com os chaebols, com as grandes empresas, ou seja, na ideia de produção vinculado, de conhecimento vinculado à produção.
O sentido que a gente usa no curso é outro. Essa é uma palavra que é um termo que o Fausto cunhou, que eu adoro, né, que é a universidade produtiva, mas no sentido de que as grandes empresas industriais do mundo são universidades, ou seja, não é o caminho da universidade para a indústria, e sim o caminho contrário, da indústria para a universidade. Ou seja, a própria indústria vai se transformando numa universidade, porque ela tem que fazer tanta pesquisa, tanto investimento em P&D, tanta inovação, que ela passa a se comportar quase que como um centro de pesquisa, e não uma empresa, né? E ao fazer isso, ela se torna uma universidade produtiva, né? Tanto é que o Fausto até me comentou, e achei incrível isso, que os empresários e as empresas se referem à planta de produção como campus, né? O campus de produção, né? Onde se fazem todas essas pesquisas, né, Fausto? Vai lá. É isso aí. Isso é uma noção que eu vim construindo ao longo do tempo, né? Quer dizer, eu no meu trabalho, né, conheço uma porção de empresas e participo do relacionamento que essas empresas mantêm com as imprensas, né, setoriais, industriais, né? E sempre fui percebendo que, assim, naquelas que são realmente as campeãs do mundo, né, o comportamento não é... Eu acho que o Paulo, então... Né, Paulo já caiu. Foi. Boa noite, Paulo. Boa noite. Eu acho que assim, então assim, eu fui percebendo que as empresas, né, que são muito poucas, né, assim, veja, a partir de agora nós estamos entrando no território realmente do novo, né? Não são empresas comuns, não são empresas que se encontram em qualquer lugar, nem a qualquer hora, né? Mas que eu, por conhecê-las, eu passei a reparar que elas tinham um diferencial muito grande no que diz respeito à aplicação de conhecimento, né? E a produção desse conhecimento, né, muitas vezes é feito dentro delas mesmo, né? Então, assim, existe uma cultura da inovação dentro delas que é acima da média, existe uma dedicação orçamentária mesmo, né, do orçamento próprio da empresa à produção de tecnologia, mas não só de tecnologia material, às vezes de tecnologias imateriais, né? O que nós chamamos de intangíveis, né? Que seriam tecnologias, por exemplo, formatos de produção, né? Sistema, reorganização da produção, reorganização do modelo de negócios, né? Então, existe toda uma cultura interna que é uma cultura pesquisadora, uma cultura produtora de conhecimento e de aplicação desse conhecimento nestas poucas empresas, porque elas se tornaram empresas tão grandes e, ao mesmo tempo, tão especializadas naquilo que faziam. E aí eu quero dizer uma coisa também, que é o seguinte: todas elas sempre vêm do meio industrial, né? Elas podem ter vindo de indústrias antigas ou podem ter vindo de indústrias novas, recentes, mas todas vêm da manufatura, né? Todas fizeram essa transição para ser uma empresa múltipla e flexível a partir de terem experimentado o ser empresa que faz coisas, e não apenas empresa que presta serviço usando coisas feitas por outras, né? Então, eu comecei a inventei essa expressão e comecei a chamar essas empresas de universidades produtivas para tentar ilustrar esse sentido de uma empresa que se torna algo mais do que empresa, dentro desse conceito de empresa tradicional, né? Ela, portanto, essas poucas empresas que existem no mundo que estão nessa fronteira conceitual, que isso não é nem uma fronteira tecnológica, isso é uma fronteira conceitual que leva ao limite a noção de indústria, né? Essas empresas, né, que eu passei a chamar de universidades produtivas, elas são altamente flexíveis em vários aspectos. Então, elas, por exemplo, têm poucos estoques, né? É uma característica delas ter, na verdade, grandes planos de produção prontos, né? Por exemplo, vamos dizer que seja uma empresa que faça equipamentos para perfuração de solos, né? Como eu conheço algumas que fazem isso, que eu colocaria dentro da categoria de universidades produtivas, né? Ela tem tantos anos fazendo isso, tanta experiência acumulada, tanta tecnologia desenvolvida, milhares de patentes que são dela, que ela pode, por exemplo, chegar ao ponto de fazer quase como arte, né? Aquilo praticamente vira uma arte industrial. Então ela diz o seguinte: não, eu crio aqui um conceito novo, né, do meu próprio equipamento, entendeu? E começo a pôr o conceito à venda. À medida em que o conceito é comprado
porque, né, ela tem marca, ela tem fama, ela tem reputação, sabe-se que ela tem diferencial tecnológico, já se conhecem os componentes dela, já se conhecem as inovações tecnológicas anteriores dela, ela é provada e testada. Então, quando ela vende um novo conceito, esse conceito não é nem fabricado. Então, ela pode, na verdade, fabricar por demanda, né? Fabricar depois de vender, ou seja, sem estoque, né? Determinada coisa que acaba de criar, né? E assim, ela tem uma vantagem competitiva em termos de escala que é incomparável, porque, afinal de contas, você quer a maior vantagem competitiva do que você poder vender o troço mais caro do mercado sem nem ter produzido, você só colocar a produção para rodar a partir do momento em que já vendeu, né? Isso é uma vantagem que não tem comparação em termos de escala e escopo, né? A segunda coisa que eu diria é o seguinte, eles recriam o tempo inteiro o seu próprio modelo de atuação, né? Então, elas são manufatureiras, são fábricas, são empresas industriais, no sentido de que fazem projeto de coisas a fazer, né? Porém, elas oscilam, né, entre serem manufatura e serem serviço, na medida em que, uma vez que vendem o seu produto sofisticado, vendem junto com isso uma série de habilidades, né, para manutenção, execução daquilo para o que essa coisa foi comprada, né, gestão dos dados que aquele produto vai gerar, né? Então, por exemplo, imagine que estejamos falando de tecnologia ferroviária, né? Será interessante para o operador da ferrovia que comprou esse trem de alta velocidade saber todos os dados, né, de desempenho de velocidade, dados de frenagem, etc., para poder economizar na reposição das peças, né? O fabricante lá, ele é uma universidade produtiva justamente na medida em que ele, ao mesmo tempo que produz e vende de alta velocidade, também vende pacotes de gestão e manutenção, né, através dos quais ele telematicamente, ou seja, por satélite, consegue estabelecer conexão permanente com cada um dos trens vendidos e recolher dados que pode imediatamente dizer, olha só, o seu trem ele está freando com 5 segundos de atraso, por exemplo. Isso significa que você está colocando mais força na frenagem. Isso significa que você vai perder esse freio, que é caríssimo, né? Imagina o freio de um trem de alta velocidade. Você vai perder ele 6 meses antes e você vai, ao longo do ciclo de vida desse trem, ter que comprar 3 freios a mais do que poderia. Entendeu? Então, uma empresa que consegue produzir esse trem de alta velocidade e ainda prestar esse tipo de serviço, ela ganha de braçada no mercado. Isso, que eu estou aqui exemplificando apenas, né, é o que eu venho há alguns anos chamando de universidade produtiva. Isso não se consegue sem um investimento massivo, um investimento assim, desfile da escola de samba, com 6 mil integrantes em conhecimento produtivo, em educação tecnológica, como você citou, que é absolutamente necessário, em patentes, desenvolvimento de pesquisa interna com a produção de patentes, né, tecnologias proprietárias, né, e uma série de outras coisas que vão de outras áreas de inovação, por exemplo, a área de inovação na mercadologia, a área de inovação na administração, né, na gestão do negócio, na área de inovação de informação e gestão da informação, etc, etc, etc. Então, isso é mais ou menos aquilo que eu, por experiência, né, empiricamente, recolho aí da minha vida e classifiquei dessa maneira. Lá no site da Revolução Industrial Brasileira, eu coloquei uma seção chamada Universidades Produtivas só para falar desse tipo de empresa, que é muito bacana, é um assunto muito interessante, é muito educativo, né? No Brasil não é comentado, porque o Brasil praticamente não tem universidades produtivas, né? Não tem empresas que tenham alcançado esse nível de desenvolvimento, né, de si próprias, né? E eu acho que é interessante trazer isso como um dado cultural, né? Uma pedagogia, né, sobre a indústria, para que as pessoas possam valorizar e entender que tipo de projeto se precisa ter para chegar nesse ponto, né? Não, exatamente. E eu ia dizer que, infelizmente, a gente tem banco fazendo isso. Olha aqui, o Itaú, basicamente uma escola para treinar, enfim, crianças de funcionários para depois virarem, enfim, operadores lá, é uma tristeza. Né? E eu ia, para a gente finalizar,
da importância para chegar nas universidades produtivas de se criar, talvez, um novo modelo curricular já na base, ensino básico, fundamental e médio, que precisa ter uma relação para a pessoa poder estar capacitada para entrar numa universidade produtiva, né? Qual seria a relação disso? Eu acho que é total, quer dizer, os liberais gostam de falar muito da educação como grande fator para o desenvolvimento, e a gente tem que responder que, cara, nós somos favoráveis à educação, óbvio, né? Quem é que pode ser contra a educação? Quem é que pode ser contra educar o povo? Pelo amor de Deus, é óbvio que não. O problema é que ela apesar de ser uma condição necessária, ela não é uma condição suficiente, você precisa ter uma estrutura produtiva, né? E aí entra uma inter-relação muito interessante, que é a seguinte: se nós voltarmos a ter, né, porque já tivemos isso, né? A escola da Maria Nilde Marcelani aqui no estado de São Paulo, a experiência dela nos anos 60 é um exemplo prático disso maravilhoso. Voltarmos a ter educação técnica e tecnológica associada à educação humanista e generalista tradicional, né? Certamente vamos ter muito mais capacidade à frente, uns anos depois, como, aliás, a experiência do Ceará mostra, né? Que eu acho que você deve conhecer muito bem e se referenciar nela, né? É um pouco isso que se faz lá, né? Eu nunca estive lá, mas, assim, pelo que eu conheço da experiência cearense na área educacional, né, nos últimos anos, ela vai nessa linha. E eu acho muito interessante, claro, porque a capacitação do ser humano, né, na sua infância, na sua adolescência, para atividades produtivas, não é nenhum demérito. Ao contrário, ela é um mérito. Ela precisa ser feita. Isso não quer dizer que você deva excluir a educação humanista generalista de maneira nenhuma. Eu quero, na verdade, que o jovem saia da escola aprendendo quem foi o Machado de Assis e o Lima Barreto, tanto quanto ele saiba diferenciar, por exemplo, você vê, eu assisto jornal por dever de ofício frequentemente e me escandaliza ver a quantidade de vezes que o pessoal abre a boca para falar uma retroescavadeira fez tal coisa e tal outra. E nunca é uma retroescavadeira. É tudo menos uma retroescavadeira. Quando não é uma retroescavadeira, é um trator. Você entende? A falta de cultura material, a falta de cultura para conhecer a tecnologia, conhecer a estrutura produtiva é total. E isso prejudica, né, a sociedade como um todo. Que não é uma coisa que as pessoas atentem, né? As pessoas acham que isso não faz diferença, mas faz. Claro que faz, né? Sei até que, inclusive, nas faculdades de engenharia tem esse problema, né? Você sai de lá sem saber o que são os modelos de máquina, o que são os circuitos, o que são os componentes, qual é a diferença de uma bomba hidráulica para um motor elétrico, por exemplo, o que é uma transmissão hidrostática e o que é uma transmissão diferente. Entendeu? O que é uma transmissão, né? E as pessoas saem por aí fazendo autoescola, dirigindo carro sem saber o que é a transmissão, qual é o papel da embreagem e tal. Vai tudo batendo poste, né? Entendeu? O que é um freio arisco, o que é um freio, né? Né? É isso. Exatamente. Então, a universidade produtiva passa necessariamente, talvez, por um novo conceito de escola produtiva. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos. A audiência foi no YouTube, no Twitter extraordinária. Estamos hoje, pela primeira vez, inovando aqui esse modelo de live concomitantemente no Twitter e no YouTube, para cada vez mais chegar em mais pessoas. Eu quero parabenizar você, o Paulo, que acabou a bateria, teve que sair por conta aí, né, da bateria que realmente não durou. Já estamos quase 2 horas de live, mas muito bom papo. Eu quero que todos vocês se inscrevam no curso, o link já está fixado aqui no chat do YouTube, Crônicas da Guerra Industrial, conheçam o portal Revolução Industrial Brasileira, conheçam o trabalho do Fausto, que é um grande brasileiro, é um cara inteligentíssimo, que presta um serviço essencial, e o próprio Paulo Gala também, o site dele, né, que ele já tem um canal no YouTube também, o próprio Revolução Industrial tem um canal no YouTube. Sigam as redes deles, sigam as minhas, aqui para quem não segue ainda, YouTube, Gabriel Cassiano, Twitter, GCassianoSP, Instagram, Gabriel Cassiano SP, porque nós aqui, heterodoxos, estamos nos unindo para invadir a internet, que é a terra dos ANCAPs, dos libertários, para salvar os jovens desse, vamos dizer assim, perigo incauto da ingenuidade e da falta de conhecimento e desinformação,
e conteúdo de baixa qualidade, muitas vezes reproduzindo muito além de senso comum. Eu diria reproduzindo. Eu ia falar um palavrão aqui, mas vamos, calma lá. Eu já, né, tô ficando pistola. Não precisa nem falar, né? Passou na frente de todo mundo. Reproduzindo, enfim, essas esquizofrenias aí, essas coisas baratas e excrescências, assim, que só aqui e só nesses terrenos aí inférteis, então, jogando a nossa juventude para um ideário maldito e uma verdadeira areia movediça. Fausto, muito obrigado. Se você quiser deixar as últimas palavras para a gente finalizar. Objetivamente, assim, te agradecer muito pela oportunidade, mandar um abraço para todos os seus seguidores, né? Não é a primeira vez que eu converso com você, nem será a última, mas nessa ocasião especial eu realmente gostaria de fazer esse convite, né? Para que as pessoas, então, quem puder e tiver interesse, naturalmente, cursar com a gente o curso Crônicas da Guerra Industrial. A gente trabalhou por quase 5 meses, assim, entre 4 e 5 meses, um conteúdo muito legal, assim, que foi estudado, foi um debate intenso entre o Paulo Galli e eu, para a gente achar qual era a medida certa, né, qual era o foco de interesse, e aí a gente definiu um roteirão, assim, então, até eu gosto de mostrar aqui o meu papel aqui, com o roteiro das aulas, né? Entendeu? E são 3 páginas aqui, as aulas todas aqui, que a gente foi gravando aos poucos, e demorou a beça, claro, né? Teve uma edição também, as aulas têm imagens em cima para ilustrar melhor, porque nem sempre os termos são de fácil compreensão, então eu pesquisei imagem, coloquei em cima da fala para poder a pessoa ter uma compreensão concreta do que eu estava dizendo, e, cara, dizer que, pô, realmente, assim, o resultado ficou muito bom, e a função desse curso, ele realmente vai ser de qualificar as pessoas para esse debate, né? Isso que você falou, que também é a minha sensibilidade, a minha preocupação, né? De formar melhor as pessoas para que elas possam parar de perder esse debate, né? Quer dizer, o Brasil perde junto com isso, né? E a nossa preocupação, entendeu, de tentar fazer alguma coisa por esse país, por essa sociedade, né? Passa por equipar melhor as pessoas que têm essa sensibilidade que nós temos, no sentido de que elas possam se pronunciar melhor, conhecer melhor o tema, entender, né, por que devem defender essas ideias e como devem defendê-las, né? Esse curso é para isso, é para tentar equipar, trazer capital de conhecimento para você que está aí, entendeu? Poder ir lá, garimpar na internet, passar daqui até os próximos anos, então, para a gente reconquistar um pouco a maioria, né? E tentar, voltar o Brasil para um caminho, menos destrutivo, né, como esse que a gente está. Mas é isso. Te agradeço de coração. Um abraço para todos aí. Uma boa noite. Fausto, eu que te agradeço e eu digo uma coisa. A força do nosso conteúdo, a profundidade do nosso conteúdo, a nossa capacidade de didática e de síntese e, além de tudo, o nosso ímpeto, a nossa perseverança e, principalmente, a imposição da realidade sobre a vida das pessoas farão com que nós seremos bem-sucedidos. Muito obrigado, Fausto. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora, 2 horas de uma live excelente, de altíssimo conteúdo. Se inscrevam no curso, o link está aqui, fixado no YouTube, no chat do YouTube, e também aqui, só passando a agenda para vocês, se inscrevam também no Revolução Industrial Brasileira, YouTube, o portal, se inscrevam no canal do Paulo Gala, economista, no site dele, no blog, se inscrevam nesse curso, que está um custo-benefício ótimo, aproveitem ainda que a quarentena, ou seja, não estamos tendo aulas presenciais, portanto, tem uma flexibilidade ali de tempo maior para a gente poder explorar outras fronteiras do conhecimento e fazer cursos online, e uma boa noite, agradecendo, já dizendo a agenda de amanhã. Amanhã ao meio-dia, toda segunda, quarta e sexta, 12 em ponto, com as principais notícias políticas, econômicas e geopolíticas do dia, das 12 em ponto, sempre até 1h da tarde. E à noite vamos ter ali um debate com Heloísa Helena, com Miguel do Rosário, do Cafezinho, a ex-senadora Heloísa Helena, uma grande patriota, uma grande mulher, uma grande brasileira, junto com Carlito Neto, do canal Historiador, e também depois teremos um debate muito importante sobre relações internacionais, a imagem do Brasil
com o exterior e a relação com a China, com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, e o Alexandre Padilha, que fez mestrado na Universidade de Pequim. Muito obrigado a todos, espero vocês amanhã. Trabalho, trabalho e trabalho. Hoje eu fiz 4 lives aqui, eu estou quase morrendo, mas é o trabalho que vai nos colocar aí, em curto espaço de tempo, na vanguarda do pensamento da juventude do povo brasileiro. Boa noite, valeu, Fala. Boa noite, fiquem com Deus. Um abraço, tchau, tchau, hein?